Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo, essa é a edição número 89. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Braga, eu estou sempre aqui apresentando essas conversas, né, que acontecem aqui, que são promovidas pelo Amigos do Mercado, mas que são gravadas aqui no estúdio da Content Club e com o oferecimento da Ioros, que são os nossos patrocinadores aí. Eu nunca estou aqui sozinho para contar essas histórias. Eu geralmente estou com um grande amigo de meu e de muitos de vocês, que é o Luciano Ottaviano. Só que o Luciano agora, ele está em férias. E aí quando isso acontece, a gente faz episódios especiais para trazer amigos especiais para estarem aqui ao nosso lado. E hoje estou aqui com o Mário Leão. E aí, Marião? Toca aí, Marião. Tudo bem, meu? Tudo bem, Marquinhos, obrigado pelo convite. Luciano, obrigado pela oportunidade, você saiu de férias e aí deixou essa cadeira vaga. E aí eu recebi esse convite maravilhoso para participar hoje aqui desse papo bem bacana, como sempre, com Marcos Braga. Exato, eu convidei o Mário faz 6 meses, ele está se preparando há meses, né, para esse momento, né, Marião? Muito. Aquela previsibilidade que todos vocês que acompanham aqui o canal, que acompanham todas os papos aqui do Marquinhos, o Amigos do Mercado, vocês sabem que ele sempre trabalha com uma previsibilidade, com o roteiro, então tá tudo sob controle. Pois é, o importante é isso, é estar tudo descontrolado. A gente veio bater um papo, com amigos e vocês estão aqui para assistir a gente. Aliás, não só para assistir. O que eles podem fazer, Marião? Pode participar, né, Marião? Participar, comentar, curtir, se inscrever no canal. Pois é, Marião, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, né? E seguir a gente até na Paulista. Se estiver andando, segue a gente, que a gente deve estar indo para um bom lugar. Sem dúvida nenhuma. Um bom lugar, um bom café, alguma reunião. Não tem como não achar esses caras aqui. Muito bom. E, Marião, assim, ó, eu falo para as pessoas comentarem, porque depois eu lembro aqui. A gente pelo menos pega alguns ali para a gente mandar um abraço. Fala pessoas que estiveram por aqui nos últimos episódios, tá? Bruno de Souza deixou aqui um comentário também. William Rodrigues e Alexandre Sanches, né? Passaram aqui pelos últimos episódios e deixaram aqui os seus comentários. Então quero agradecer vocês aí. E, Marião, deixa eu contar uma coisa, cara. Episódio 89, velho. Conversamos 89. Já, hein, meu? Um deles, inclusive, foi com você, né? Eu participei de um... Bem no começo, né? Foi no começo, fui o convidado do Rodolfo Aguiar, o Rods. Foi bem bacana também, acho que foi um marco ali para todos ali esse momento. Não, cara, foi um episódio incrível. Aliás, convido vocês a assistirem esse episódio e assistirem mais 3, porque assim, Marião, toda semana a gente dá 3 dicas de episódios passados. Me conta se você conhece essa turminha. A gente sempre fala primeiro do episódio mais recente, que aliás ficou divertidíssimo, super engraçado, né? O episódio da Márcia Esteves com a Vanessa Brandão. Cara, episódio incrível, convido vocês a assistirem. Eu tava assistindo ele esse final de semana, inclusive, né? Teve aqui o episódio também do Alan Barros e o Toninho Correia. Baita episódio legal também. E, cara, Cris Omura e Leandro Azevedo. Conhece essa turma? Todos. Maravilhosos. O astral, assim, da Marcinha com a Vanessa, assim, até os posts que vocês fizeram antes, assim, já chamava muito atenção, né? Pra olhar e falar assim, caraca, quando vai estar disponível? Cara, tem de tudo nessas histórias que a gente conta aqui, né? Eu lembro do episódio da Cris, foi um episódio muito emocionante, né, cara? Ela se emocionou contando suas histórias ali. Então, cara, nossas histórias de vida tem de tudo, né? E aí, Marião, putz, já dei o serviço, já falei pra galera se inscrever, né? Dei exemplos aqui de episódios passados. Só que, Marião, te contar uma parada, cara. As pessoas não vieram nos ouvir aqui. O papo não seremos só nós, né? Não é nem ninguém quer mais ver só a gente falar. Não é nem sobre nós, meu amigo. É sobre os nossos convidados. Muito e aí, Marião, é o seguinte, uma regra. Você falou, pô, mas e o que eu vou fazer lá? Marião, o principal papel nosso é o seguinte, aplaudir os nossos convidados. Uma vez que a gente aplaudiu eles, agora a gente só escuta. Só escuta. Deixa eles contarem a história deles. O que eles quiserem. E aí, vamos receber com aplauso um grande amigo nosso de muito tempo, né? Quero receber com muitos aplausos para já deixar o coração dele aquecido ali. Palmas para Rodolfo Pera. Grande Rodolfo! Rodolfo, que bom tê-lo aqui, meu amigo. Eu super agradeço, né? Tá aqui hoje com vocês, batendo esse papo. Tava super ansioso para participar, então uma honra gigante, Marquinhos e Mário. Cara, veio aqui contar sua história, cara. Tanto sua história de vida quanto sua história profissional. Porque trabalhamos muito, né? Nosso negócio é de, cara, a galera acha que não, viu, Marião?
Muita gente acha que não. Tem certeza que não, né? Só não e na- entendi e na- onde a gente tá. E na minha história, inclusive, eu achava que uma pessoa não trabalhava muito, quis ser até contato publicitário, tá aqui na mesa. E depois eu vi que trabalha mesmo, muito. Cara, trabalha-se muito, mas também vive, né? Putz, a gente vê lá, né, a trajetória dos nossos amigos no LinkedIn, né? Aquelas matérias bacanas que saem no meio mensagem, no próprio marketing. Cara, só que a vida é muito mais do que isso, né? Marião, quando me cumprimentou aqui, a mão dele já estalou, porque é um goleiro, cara. O goleiro estala. Você estala de vez em quando, mano? Todo, né? O corpo inteiro, não é só a Você é um mão. cara É que você não crocante. percebeu, né? E um super goleiro, né? Um super goleiro. Fui, né? Esse ano eu aposentei. Até joguei o Medias Cup ano passado, representando a DPZ, mas que isso, hein? foi a única... Não tomou um gol, né? Não fomos rebaixados. Conseguimos manter a DPZ na Série Prata, então foi um bom resultado. Muito bom, muito bom. Mas sim, crocante, tudo quebra, mexe, dói. A idade, né? Chegou para todos. Pois é. E o seguinte, Rodolfo, primeiro, muito obrigado por você estar aqui. E, cara, existem regras aqui nesse negócio, hein? Tem uma regra que ela é imutável, meu. Ó, episódio número 89. Ou seja, cara, convidamos 89 amigos nossos, né? E cada um pôde convidar somente um. Sabe que, cara, Rodolfo é grande amigo nosso, parceiro do Amigos do Mercado, mas mesmo assim, cara, só pôde convidar uma pessoa, né? E aí, Rodolfo, me conta, antes de você me falar quem que está aqui, que as pessoas já sabem porque viram lá na capa do episódio, né? Mas... É uma responsabilidade, né? Mas me conta, cara, como que é esse processo de seleção, cara? Como é que você decidiu, falou assim, cara, quem será, por quê e quem foi? Marquinhos, eu trouxe uma grande amiga, né, do mercado, que trabalhou comigo por muitos anos, uma pessoa que eu admiro muito também profissionalmente. Então, que a gente tem bastante história junto, né? Vivemos vários momentos. E aí eu escolhi essa pessoa que realmente é uma pessoa que eu admiro muito, né? Para estar aqui hoje comigo. Muito bom. Vamos receber, então, com aplausos, né? Marcele Azevedo, palmas para Marcele Azevedo. Obrigada, Marcele. gente. Obrigada. Nossa, eu sou super feliz com o convite. Você sabe que eu assisti e falava, gente, um dia eu vou participar desse papo. E fiquei mais feliz que foi o Rodolfo que me chamou. Assim, a gente realmente trabalhou muitos anos juntos em empresas diferentes. Então a gente conhece, a gente participou da trajetória de vida, né, um do outro. Eu acho que a gente tem boas histórias para contar e vice-versa. Eu também admiro muito o Rodolfo. Sabe uma daquelas pessoas que você fala assim, eu até brinco assim, quando eu vou construir um mundo novo, eu vou construir uma cidade nova. Quem você vai chamar? O Rodolfo era uma Isso aí, já vamos fazer ele legal. chorar logo já. no começo. Ele não estava Verdade. preparado para isso. Eu não estava. Eu tenho certeza que ele também não estava para essa frase. Não, mas, putz, sabe, o Amigos do Mercado, ele, enfim, reúne profissionais do setor da propaganda e tal, mas cultua as relações que a gente constrói dentro do trabalho. Né? Temos amigos vindos de todas as frentes, todos os momentos que a gente se relaciona com outras pessoas, mas por trabalharmos muito, qualquer um de nós, se fizermos aí a lista dos nossos principais amigos, tem muitas pessoas que a gente conheceu trabalhando. Muito. Né? E ver que o trabalho passou, né? Aquela empresa que os conectou, hoje já não conecta nenhum e nem outro, e, cara, e essa relação se preserva. Exato. Você falou isso daí. Eu conheço o Rodolfo da época que ele trabalhou na Band, que eu trabalhei na Band, eu saí da Band em 2013. E a gente está hoje em 2025. Né? E a gente tem essa relação que construiu lá. Sim. E hoje, assim, quando você fez o convite para eu participar aqui desse papo, e era ele o entrevistado, né? Falei, pô, que maravilhoso. Vai ser legal, porque sem ele saber, também a gente tem histórias para falar da nossa época de Band, Sim, né? super. Não, e você sabe, mano, que nada é à toa, né? A gente. Essa dinâmica da gente convidar uma pessoa, essa pessoa poder convidar outra. Opa, tô me ligando, ó. João Almeida está me ligando. Depois eu falo com ele, nosso grande amigo João Almeida. Né? E aí é o seguinte: a gente faz com que um convidado convide outro para que eles se sintam mais à vontade. Né? E aí, geralmente, estou eu e o Lu aqui, né? E quando ou eu ou o Lu não estamos, a gente tenta sempre buscar alguém que seja conectado também aos nossos convidados, para criar esse ambiente aqui, para a gente poder conversar, à vontade. Só que, Marião, é o seguinte: a gente está aqui num ambiente de conversas publicitárias. Né? Num ambiente de conversas publicitárias, adivinha o que eu vou fazer agora?
Você vai perguntar o início de cada um deles. Não, Errei. eu vou Merchandising. fazer publicidade, meu amigo. Fui muito errado agora. Eu fui muito errado agora. Eu fui tentar. Não, você foi Eu fui ingênuo. tentar ler, eu fui tentar ler. Você Eu foi fui tentar ler. ingênuo. Eu fui sem óculos, eu não leio nada. Não, foi querer bizoiar o meu roteiro. Nada de cara. O publicitário gosta de fazer publicidade, meu amigo. E você gosta um pouquinho, você tá trabalhando um pouquinho com isso. Tem algumas marcas te apoiando, então, Cara, por gentileza. Aliás, você já me viu fazendo isso para algumas marcas diferentes, né? Você já contou quantas? Foram mais de 89. Bem mais. Bem mais. Bem baixo que 89. Bem mais. E aí eu vou pedir para os meus amigos da Content, por favor, colocarem as imagens aqui da Content, para eu começar já falando da casa. Né? Vocês chegaram aqui, aliás, foram bem recebidos, gostaram do que viram por aqui? Sim. Muito. Que estrutura maravilhosa. Muito. Parabéns. Pois é, então. E agora eu vou falar deles. Vou falar aqui do pessoal da Content. A Content, ela nasce com uma agência de marketing de influência, mas depois ela avança para algo muito maior do que isso. Hoje, a Content tem 4 grandes frentes de negócios e a primeira delas, de fato, né, a Content Influencers, que ajuda as marcas a se conectar com as pessoas através do marketing de influência, enfim, que tem uma capacidade tão grande assim de conectar de fato as pessoas. Então, são especialistas nisso. Aliás, atendem marcas gigantescas, é uma agência especializada em marketing de influência. E além disso, a gente estava brincando aqui, Marião, falando de esportes e tal, né? O esporte também tem um poder muito grande de conectar as pessoas. Todos nós, aliás, aqui já trabalhamos com franquias, enfim, com produtos muito fortemente ligados ao esporte, e o esporte tem esse poder, né, de conectar as pessoas. E aqui, Marião, além de fazer essa conexão com as marcas, eles também trazem esportistas, ex-esportistas, para criarem conteúdo. Essa cadeira aqui onde eu estou sentado, sentou muitos jogadores de futebol aqui para produzirem conteúdos aqui no formato de podcast e outros formatos e tal. Então a Content é especializada nisso, na sua frente ali da Content Sports, e Content Studio é o que a gente está vendo aqui hoje, nesse formato de podcast. Mas tem o formato de sofá, enfim, tem uma série de formatos possíveis de produção aqui, ou também produção fora. Então a Content tem lá à sua frente da Content Studio e, para terminar aqui, Content Social Hub, para ajudar você a impulsionar os seus conteúdos nas redes sociais, tá? Com muita eficiência, enfim, de forma muito técnica, a galera muito especializada nisso, então você pode contratá-los especificamente para distribuir melhor os seus conteúdos. Então, a Content tem aí essas 4 frentes, fora um time muito gente boa, o Ale Visconde, nosso grande amigo Ale Visconde. Grande Ale. Né? Então, liguem aqui, falem com o Ale, falem com a turma do Ale aí, que eles estão prontos aí para atender vocês. E é isso aí, galera da Content, muito obrigado, né, pelo apoio aqui, por nos receber tão bem aqui nos seus estúdios, meus amigos. Aí, ó, merchan é assim que a gente faz. Bom, merchan é bom, a gente fala dos nossos amigos. Eu vou te contratar. Mais uma vez. Campanha, mais uma vez. Você tem futuro. Acho que você pode investir nesse negócio. O Marião vem acreditando há muito tempo, viu, Marião? Acho que Marião, não falhamos, né? Todas as empresas pela qual você passou, a gente fez alguma coisa junto. Todas, hein? Que beleza, hein, meu? Começamos na Bidrops. Exatamente. Começamos na Bidrops, passamos pela Retail, enfim, tantas... E todas continuam. E todas continuam aqui, E todas continuam. Né? Muito bom, hein? Você vê como a gente trata bem os nossos parceiros. Seja um parceiro do Amigos do Mercado. Agora, ó, vou fazer aqui mais um pra gente já partir pra nossa conversa. Inclusive, estamos aqui com a plaquinha nova para falar da Aioros. Por favor, Aioros, além de falar, eu vou colocar um vídeo pra gente ver juntos. Olha o trabalho da Aioros, meu amigo. Cara, eles trabalham com 3D, trabalham com tecnologia. Eles tangibilizam a sua ideia. Você que tem aí uma grande ideia envolvendo gamificação, envolvendo 3D em formatos de mídia out of home, né? Tecnologias de sensores, enfim, de realidade aumentada. É a galera maluca aí das grandes ideias, cara, de fazer com que a sua grande ideia seja realizada através da tecnologia. Então são especialistas, inclusive o Rafa tá para vir aqui contar pra gente com mais detalhes aí todo o trabalho deles, mas eles são os nossos patrocinadores. Então tudo isso que você está vendo aí, se vocês gostariam de levar as suas marcas, as experiências das suas marcas para um ambiente mais tecnológico, converse com eles. Eles são especialistas em todas essas maluquices que vocês estão vendo aí. E, enfim, vale bater um papinho lá com eles para que eles ajudem vocês a realizar aquela ideia que está na sua cabeça, mas você não sabe para que caminho vai. Eles são craques nisso. A galera, inclusive, sabe de onde? De BH.
BH Ô, é a louco. praça exportadora de talentos na publicidade. Com certeza. Né, Marcele? Muito bom, muito bom. Ó, Marião, entregue os merchants. Entregue, tá pago. Tá pago, tá pago. Vamos começar esse papo, então, Vamos, agora, vamos, que eu acho que é para isso que essa audiência tá Pra aqui isso agora. que essa audiência- Querendo saber o que o Rodolfo tem para falar pra gente, a Marcele. E o seguinte, né? Você sabe que a gente veio aqui contar histórias, mas a gente parte de uma história, Opa, a galera tá ligando. Ó, quem tá me ligando, Pel? Querem Luciano anunciar. Matias. Não, Luciano querem Matias. anunciar, querem anunciar. Depois a gente fala com o Luciano Matias. Vamos dar um beijo pra você, Luciano. Manda um beijo pra Luciano. Beijo, Lu. Aí, viu? Eu não nem imagina que você tá aqui. Agora eu coloquei no modo avião. Agora ninguém liga mais. Agora, Muito bom. Aí, a gente gosta de contar histórias, mas eu vou pedir pros nossos convidados contar uma história que contaram pra eles. Porque, matematicamente, cronologicamente, eles não estavam lá. Né? Exato. E aí, deixa eu voltar aqui pro meu roteiro, que agora já sumiu aqui. agora ele tem o roteiro. Ah, tem Agora- roteiro? Agora ele Tem roteiro? Mas é o roteiro 7 chaves, Ah, só ele tem a tá. chave e só ele tem acesso. Ok. Não, é o seguinte, Com o roteiro em mão, Marcos Braga, por gentileza. Eu quero que o Rodolfo me conte qual que é o contexto, qual a história que te contaram, né? A história que me contaram. Que história que te contaram do contexto que o seu Rafael conhece a dona Cláudia. Sim. Bom, antes até do Rafael conhecer a Cláudia, né? A gente volta lá atrás com o meu bisavô, né? Eu tive meu bisavô Pascoal, italiano, né? E ele era de uma família tradicional lá da Itália. Naquela época tinham uns irmãos advogados, médicos, enfim, que para aquele tempo era algo difícil, né? Sim, pô. Então, só que ele era meio que uma ovelha desgarrada ali da família, tava dando muito trabalho na Itália, e o pai dele falou, cara, não tá dando certo, né? Eu vou te mandar pro Brasil, pra você ir pro Brasil, acalmar, pensar na vida, e depois você volta aqui, né? Enfim, pra tomar um rumo. E manda o meu bisavô, Pascoal, pro Brasil, de navio naquela época, né? Tinha aquelas viagens longas de navio. Uma viagem tranquila, né? Exato. E no navio, tá lá no navio, ele conhece a minha bisavó no navio, né? A Maria Marini. Então conhece ali no navio, se apaixona por ela. E eu acho que não tinha muito lugar para ficar aqui no Brasil, já veio junto com ela, já chegou, já namorando. Eles se apaixonam, se casam, vão morar na região onde tem os italianos todos? Na Moca. Na Moca. Exato, na Moca. E lá eles têm 5 filhos, né? Então, tem 5 filhos e minha avó, Flora, é a filha do meio. Enfim, e aí lá eles casam, moram na Moca, né? O pessoal da Itália dá alguma ajuda aqui pro meu bisavô. E passado uns 12 anos, mais ou menos, os filhos pequenos, meio adolescentes, ele resolve fazer uma visita para a Itália para ver como é que estavam as coisas lá. Ele vai e ele não volta mais, né? Deixa aqui a minha bisavó com 5 filhos, né? Então, deixou a minha bisavó. Ele ajudava de certa forma, mas ele não voltou mais para o Brasil e ficou lá na Itália. E nessa, a minha avó com os irmãos tiveram que trabalhar, né? Para se virarem. Então, cara, desde cedo ali trabalhando muito, na época nas fábricas dos outros italianos, né? Então, eles trabalhando e por aí foi. Enfim, trabalhando. E a irmã mais velha, Ana, ela começa a namorar, né, com o Nico. E um dia o Nico traz o irmão dele lá na casa. E o irmão conhece a minha avó Flora, também se apaixonam, começam um relacionamento, eles casam, né? E aí eles resolvem mudar, né, de bairros, os dois são ali da Moca, para um bairro longe, que é a Vila Sônia, né? Do outro lado da cidade. E aí eles vão para Vila Sônia, que é onde eu tô até hoje. Eles têm ali 2 filhos, né? O Rafael e a Yara. Uma filha, Yara, especial, né? E meu pai. O meu pai começa a cursar, depois de um tempo, sempre na Vila Sônia, morando na Vila Sônia, jornalismo. Ali na FIAM, também, que é na nossa região, né? E conhece ali na região ali também a Cláudia, minha mãe, que também é da Vila Sônia, né, estudante e tal, eles começam a namorar, minha mãe engravida. E eles fazendo que curso ali? Que curso que eles faziam? O meu pai fazia jornalismo, estava no 2º semestre, a minha mãe, ela era estudante ainda, não tinha entrado, né, na faculdade. E ali, eles namorando, minha mãe engravida, né,
Só que aí 6 meses depois, o meu pai tem um acidente de carro e ele falece. Né? Então, minha mãe grávida né, perdeu o namorado dela, né? E a minha mãe vai morar na casa dos meus avós, da Flora, né? O Rafael, que vieram lá da Moca, na Vila Sônia. E eu nasço ali, né, ali na família, sou criado ali pelos meus avós, né? Então, com a minha mãe, com a minha avó Flora, com o Rafael. Depois de uns 12 anos, minha mãe também teve um problema muito grave de pulmão. Ela acaba falecendo, né? E eu sou criado pelos meus avós. Então, a Flora e o Rafael, que me criaram, né? O Rafael mecânico de máquina de escrever. Imagina, máquina de escrever naquela época. Caramba. E depois de um tempo... Puta, né, não tinha mais máquina, computador e tudo mais. Aí ele passa também a fazer algumas representações comerciais. E minha avó ali cuidava da casa, né? Tinha a minha tia também, que me ajudou a criar. Então, enfim. E a gente se estabelece ali na Vila Sônia, né? Eu sempre estudei na Vila Sônia, sempre com aquela questão da minha avó de ter que trabalhar, estudar e tal, não sei o que lá. Estudando, e na escola tinha, já entrando até um pouquinho no que me inspirou, né, profissionalmente, na escola tinha um evento de arte, sei lá, e tinha o meu grupo de trabalho tinha uma apresentação, né, musical. Então, com violão, com umas coisas lá, com toda a turma, enfim, lá da Vila Sônia. E aí a gente fez essa apresentação, gostou ali do negócio e resolveu formar uma banda, né? A gente, a partir dali, criou uma banda com a turma da escola e o estilo que a gente escolheu da banda era reggae. Então, a gente tinha uma banda de reggae, né? Ali na escola. E, na minha cabeça, enfim, eu falei, cara, eu acho que eu vou ser um cara do reggae, da banda de reggae, é isso que eu vou fazer da vida, né? E aí, nessa, eu me dedicava muito com a banda, estudava. Minha avó falou, puxa, cara, eu preciso, né, intervir aí, porque... direcionada. Não sei se esse reggae, né, como é que é e tal. Exato. E aí um dos irmãos dela, também comerciante, né, o meu tio Delvec tinha um mercado no centro da cidade, e aí ele me chamou um dia e falou, puta, legal a sua banda, tô sabendo que você tá tocando, mas você vai vir trabalhar comigo, né? Mas peraí, daqui a pouco ele vai chegar. Legal. Ele já tá pulando etapas. Ele já tá, né? Ele já Cara, deu uma acelerada, né? O Papo de Amigo, ele presta um trabalho necessário para a sociedade. Cara, muito, muito interessante. Né? E você vê, a origem das pessoas, Marião, diz muito sobre elas. Né? Tem aquele folclore, aquilo que se fala, né? Fala assim, pô, esse cara é muito educado, é um cara criado pelos avós. Ele é um exemplo de cara criado pelos avós. Exato. O cara educado, né, meu? Tem aquela educação do menino criado pela avó. Imagina ele de reggae, né? Imagina. Não, eu vi uma imagina. foto uma vez. Eu Eu vi uma foto. Será que a gente consegue resgatar essa foto e colocar no final do episódio? Marcos? Temos temos ótimos Eu acho editores aqui. que seria que vale, importante colocar essa edição aqui nesse momento. Então, colocar agora, sobe uma... No meio dessa fala, sobe aqui a carinha dele aqui de reggae. Eu acho que vale a pena. Caramba, meu. O outro lado. Cara, outro lado, sabe, e é legal conhecer a origem dos amigos, né? E conhecer suas histórias. Né? Cara, um desafio tremendo para seus avós, Sim. né, cara? Segurar essa barra, né? E até acho que um ponto que vale considerar aqui, né? Cara, o Rodolfo é uma enciclopédia da família, você viu? Ele foi buscar lá na casa do chapéu, velho. Ele foi. Eu não tenho esse volume de informação dos meus aqui. Ele fez essa retrospectiva. Que, quando a gente começou o papo, ele falou assim: vou trazer um pouco antes a gente sem entender nada. Porque, né? Eu sabia, vai virar alguma coisa boa porque ele é bom. Então eu sabia que vinha, mas assim, a história surpreendente. Eu não tinha essa ideia, eu não tinha esse conhecimento. Foi criado pelos meus avós, então as histórias que me contavam, era a minha avó que me contava, né? Então, poxa, porque o meu pai lá da Itália que deixou os filhos e não sei o que, a gente teve que trabalhar. Então eu ficava ouvindo muito isso. Então, como eu tive um pouco contato com meus pais, de fato, Sim. então a minha história maior acaba, né, vindo de lá.
Então, por E isso vem que daí a eu... determinação também, assim, Sim, né? Quando sim, trabalha, sim. dedicação, Sim, né? sim. E bem que você disse, né? São conversas diferentes. A conversa com os avós são conversas mais pausadas, né? Com mais riqueza de detalhes, com mais tranquilidade. Né? Quando você vem trazendo ali a história da época dos seus bisavós, onde ele coloca 12 anos, eu falei, cara, 12 anos é uma conta muito matemática, é muito preciso. Exato. É muito preciso, né? Mas, pô. E no bem- final bem- ninguém teve contato com seu... Depois ela teve? Não, aí Depois de nunca mais, Nunca mais. né? Nunca mais. Depois ele acabou falecendo lá na Itália depois de muito tempo, né? E os filhos não tiveram mais contato. Seu Pascoal. Caramba, meu. E ainda, Rodolfo, antes de entrar na adolescência, a gente gosta de explorar bastante essa questão Como que era o Rodolfinho, cara? Você criança, você era um moleque atirado, um moleque tranquilo, um cara do esporte, da música. Ele já gostava de reggae, Qual né? que era... Eu sou criado pelos avós, mas não em condomínio, né? Então eu ficava muito na Tinha rua. pipa no ventilador, não, né? Não, eu peguei, eu acho que a última época de brincar na rua mesmo, ali no meu bairro, né? Então a gente jogava bola, muita bola. Tinham pequeninos do Jockey também ali perto, que a gente frequentava, né? Jogava ali. E o seu time do coração? Então, e o meu avô, né? Como a Vila Sônia é um bairro que ele tá próximo ao Taboão e próximo ao Morumbi, ele tem uma mistura muito grande ali, né? Então eu tinha desde amigos mais ricos lá do Morumbi e não tão assim do Taboão. Então era uma vivência assim bem interessante. Mas com meu avô, o que ele a gente não viajava, não fazia essas coisas, né? O que a gente fazia era um passeio quase que um ritual. A gente ia pro jogo do São Paulo, então de domingo, só que a gente não podia ir em jogo grande, porque tinha briga naquela época, né? O estádio ele era dividido, então a gente não ia em jogo grande. Mas geralmente a gente ia em jogo, eu ia junto com ele, ou ia no zoológico. Eram 2 passeios que a gente fazia, assim, com praticamente todo final de semana. Era jogo de São Paulo, quando era jogo grande, o São Paulo jogava fora, a gente ia pro zoológico e ficava vendo os bichos, essa coisa toda, né? Era o que eu fazia quando era criança. Caramba. Marião, você frequenta o Morumbi também desde molequinho? Desde molequinho. Você lembra do primeiro jogo que você foi? O primeiro jogo que eu fui no Morumbi não foi dos mais legais. Eu sou meio pé frio. A gente perdeu pro Campeonato Brasileiro pro Vasco com um gol do Sorato. Então não foi uma memória muito boa, você lembra desse dia. Mas tenho memórias maravilhosas lá, tenho Libertadores aqui no currículo, tenho recente Copa do Brasil. Recente Copa do Brasil. Mas no passado também tem jogos maravilhosos de Paulista, de Brasileiro, sempre acompanhei. Alguns a gente encontra, a gente toma faz o esquenta ali antes do jogo. Temos um grupo, né? Temos um grupo de São Paulinos do mercado publicitário, bem atuante, inclusive. A gente devia ter vindo com a camisa do São Paulo, né? Contra o Cezão ali. Exatamente, queria, né? eu pensei nisso, mas como eu vi aquela previsibilidade do convite, mas realmente assim, o São Paulo conecta também bastante gente, tem bastante publicitário, bastante amigo, e é muito legal, a gente tá sempre junto, não só no mercado publicitário, mas também lá no Morumbi. Quando você começou a falar dessa história da Vila Sônia, eu falei, tá ali, é onde veio esse São Paulino nato que temos aqui. A Maia é atleticana, né? Não, eu sou cruzeirense. Cruzeirense, não fala Cruzeirense, é verdade. Inclusive, a cor do estúdio ficou por causa do Cruzeiro. Foi produzido por isso. O Marquinhos descobriu isso antes. Mas quando eu era criança, eu torcia pro São Paulo lá em Minas, porque era na época do Juninho, Sim, O Raí. Ele faz boa, Santana, não. o Raí. Raí, eu tenho autógrafo do Raí, eu tinha uma foto Cafu. com ele. Caramba. Nossa, amava o Raí. Mas eu torcia lá pro São Paulo, porque São Paulo também era. Quem é cruzeirense normalmente gosta de São Paulo, né? Tem É torcida amiga. amiga, né? Então, meu pai era muito cruzeirense. Marcelo, quero também te convidar a trazer uma história que te contaram, né? Se você não estava lá, né? E quero em que contexto, né? Que o seu Rubem e a dona Cleusa se conhecem. É uma mistura de Brasil mesmo. Aqui. Meu pai é de Manaus, Ai, que legal. Manauara, e minha mãe mineira. E eles se conheceram no Rio. Meu Tá tudo bem. Meu pai já era publicitário, né? Ele veio pro Rio, ele começou a trabalhar em outras coisas e acabou caindo. Ele já trabalhou na Globo, bem no início da Globo. Legal. E ele já trabalhava com publicidade. E ele conheceu minha mãe. Minha mãe era Miss Curvelo, né? Miss da cidade dela.
E foi para o Rio de Janeiro também, a convite de amigas para... Enfim, o Rio de Janeiro, naquele momento, naquele período, era a referência, né? De fazer... de crescer, de fazer profissões, né? E aí eles conheceram lá no Rio, os dois, em um salão de beleza. Que legal. Então... E aí eles se conheceram, meu pai, né, gostou, ficou no pé dela... Não é todo dia que você encontra uma miss. Exatamente. Poxa vida, né? Uma mineira bonita lá, ele ficou bem em cima dela. E aí eles se casaram, enfim. Quando eu nasci, até meus 3 anos eu morei no Rio. Mas eu não nasci no Rio. Minha mãe foi para Minas para ter, né, bebê ali, suporte da família. Mas até os 3 anos eu morei no Rio. Que legal. Que região do Rio que você morava? Era Leblon. 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 No Rio foi Leblon. E em BH que foi Luxemburgo. Bom. E aí, com 3 anos, você volta para BH? Aí fui para BH. Minha mãe queria ficar mais próximo da família. E aí pegou e foi para BH atrás, sozinha, brigou com meu pai. Eu vou para BH. Mas seu pai ficou no Rio, continuou no Rio. Aí ele foi atrás, né? Aí ele falou, não ia deixar uma miss. Miss. Não ia deixar uma miss sozinha. Lógico. Eu não deixaria. De forma alguma. E aí foi atrás da minha mãe. Então aí ele se constituiu, né? Se adaptou, né? Em Belo Horizonte, mas também trabalhando com publicidade. Que legal. Então ele foi sempre seguiu com em vídeo. veículo, trabalhou em agência? Como Ele foi trabalhou em agência e também em produtora. Que legal. Então ele sempre trabalhou com a área de vídeos, né? Então ele era produtor, enfim, ele tem uma história muito bacana com publicidade. Acho que vem daí a minha inspiração, assim. E no Rio ele trabalhou com o Glauber Rocha. Cara, que ele legal. na época ele era assistente, né? Bem novinho, começou lá. Então ele fazia filmes com o Glauber Rocha, que é uma referência, né, do cinema novo. E aí em BH também ele foi trabalhar com vídeo, continuou trabalhando em vídeo e fez sua carreira lá em BH. E você teve irmãos? Tenho mais 3, né? Hoje são 2 irmãos. Uma faleceu, mas eram mais 3 irmãos. E eu sou a mais velha. Que legal. Você comandava aquela turma lá. Que beleza. E qual que era a diferença de idade entre vocês? A minha irmã mais nova, 2 anos e meio. E depois dos outros, aí é uma distância maior, de 7 e 10 anos. Aí foi uma distância maior. Mas aí nós moramos em BH até 9 anos de idade. Que a mamãe, de novo... Brigou de novo. Ficou na cabeça do meu pai, não, eu quero. Voltou para Curvelo, para a cidade dos meus avós. Cara, que legal. E aí ela voltou para lá e meu pai continuou trabalhando em BH, porque no interior não tinha muito mercado, né? Sim. E ele continuou trabalhando, mas ele viajava, né? Ia todo final de semana. E aí nós fomos criados. Mas pra gente, criança, assim, eu amava no interior, porque aí você podia brincar na rua. Porque na minha época, em BH, não dava para brincar na rua. Era só apartamento... escola, e aí... Cidade grande. Né? Cidade grande. Em Minas dava para brincar na rua. E eu amei a mudança, né? Legal. E alguém mais da família continuou com a publicidade ou só você? Sim, não. Aí, meu pai não queria. Meu pai queria que eu fosse jornalista, né? Obviamente, aparecesse no Jornal Nacional, apresentasse o Jornal Nacional. Mas ele não queria que eu fosse para publicidade. Mas meu primo, ele começou a fazer publicidade muito por influência do meu pai. Aí, através dele, ele começou a falar de publicidade. Eu falei, gente, interessante, deixa eu conhecer. A princípio, eu queria ser advogada. Depois, psicóloga. E aí... depois... Bem parecido. Mas, cara, a dúvida é excelente, né, cara? Mas quando eu era criança, na verdade, eu sempre pensei que eu queria ser várias coisas. Eu acho que a gente eu acredito que a gente tem várias vidas. Eu queria que a gente tivesse várias vidas. Queria ser dançarina, queria ser cantora. Eu fiz várias composições de música. Queria fazer várias coisas. Queria ter várias vidas. Aliás, até uns passinhos atrás, né? Como que era a Marcele criança? Super criativa. É isso, adorava. Escrevia história, música, gostava de dançar, sim. E é engraçado, muita gente não sabe, né? O Rodolfo já sabe, porque ele já me conhece. Mas assim, eu danço, né? Sou forrozeira, fui zuqueira também, já dancei zuque. E além do esporte, obviamente. Mas assim, nem todo mundo sabe, porque, né, no ambiente de trabalho a gente é muito mais focado. Não tem esse lado, mas eu era muito criativa quando eu era criança. Cara, que legal. Você vê, e como as origens, né, Marião, tem tudo a ver com o que é o desenvolvimento dos profissionais depois. Né? Você vê, filho de publicitário, né? Enfim, é bacana a gente ver esses links que a vida acaba proporcionando, né, meu? Sensacional. Né? E, Marião, vou trazer agora
os nossos convidados aqui para esse papo agora sim, de fato, de trabalho. Né? Falei assim, cara, como... eu quero saber, né? Primeiro ele começando pelo Rodolfo, cara, quando é que o trabalho chega na sua vida, cara? Quando é que você ganha a sua primeira graninha, cara? Então, né, eu até então ia ser da banda, né? E aí eu trabalhava no centro da cidade, né, com ele, no mercado ali na Francisca Michelina. Fiquei bastante tempo lá trabalhando. Então, trabalhava no mercado e tinha minha banda lá. Não, uma pergunta importantíssima que sempre acontece aqui, viu, Marão? Ganhava quanto, meu? Cara, eu ganhava, eu acho que R$340. Era meu salário ali, R$340. Era mais ou menos isso. E aí um dia, depois eu tava um tempo lá, tava trabalhando no mercado, tava tudo certo. Meu tio me chama, falou, olha, o Rodolfo, cara, você precisa fazer uma faculdade, porque eu não tava estudando, né? Era a banda e o mercado ali, né? Cara, você precisa fazer uma faculdade. Cara, escolhe uma faculdade, vê o que você quer fazer e eu te ajudo a pagar a faculdade. Eu falei, pô, legal, né? Beleza, vou pensar o que eu vou fazer. E nesse inteirinho, eu tinha uma amiga da escola, tal, falou, olha, vai tocar uma banda lá de reggae na Band, ela trabalhava na Band, no programa H, então essa banda ia pro programa H e a gente podia ir pra ver os caras tocando. E a banda era o Nat Roots, que na época era Nativos, não era nem Nat Roots ainda. Nativos, lembra? Era um outro nome, depois eles mudaram, né? Cara, e aí eu fui, né? Fui lá e tal. E, cara, e a Band, ela também tá perto ali, né? Ali na minha região, na Vila Sônia. E eu não tinha me ligado muito nisso. Eu tava ali na região. Aí eu fui lá, pô, pertinho, né? Pô, cheguei lá, pô, vi os caras tocando, vi aquela coisa, entrei dentro da... Eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Não, eu quero trabalhar aqui. Cara, o que tem que fazer pra trabalhar aqui? Ah, comunicação. Putz, então eu vou fazer isso. Voltei, eu falei, tio, cara, já sei o que eu vou fazer comunicação. Comunicação, acho que ele pensou administração, por causa do mercado e tal. Comunicação, beleza. E aí vamos escolher a faculdade. A hora que eu fui escolher, né, o meu pai fazia jornalismo quando ele faleceu na FIAN. Então eu quis fazer também na FIAN, né, até para terminar algo que ele tinha começado. E aí eu entro na FIAN para fazer comunicação social. Naquela época, você fazia 3 anos, depois você escolhia, né, é verdade. uma habilitação. Cara, eu entrei muito para trabalhar na Band, né? E aí eu entrei na faculdade, comecei a tentar estágio, né? Tentei 1, 2, 3 vezes e não entrava, cara. Não rolava, não era aprovado nos estágios. Até que um dia minha amiga falou, olha, tem uma vaga de freelance aqui, que um menino ia sair de férias e tal. Cara, é pra vir atender telefone de madrugada na rádio Band. Eu falei, pô, demorou, né? Vou lá. E aí eu fui pra fazer as férias desse rapaz. E aí eu fui lá pra atender o telefone, era um programa do Mano Velho, Mano Novo. Então eu ficava atendendo ali os ouvintes e depois eu ia pra hora do ronco. Maravilhoso. Né? Exato, e ficava ali atendendo. Eu fiquei lá nessa, cara, uns 20 dias de férias. Então fazia isso, ia pro mercado, depois eu ia pra faculdade, né? E aí depois teve mais alguém ia sair de férias de novo, pô, me chamaram, eu fui, e nessa eu peguei um pouco amizade com a turma, né? Atendendo super bem, atendendo, colocando os ouvintes no ar, aquela coisa toda dentro do estúdio. E aí até que surgiu uma oportunidade de estágio, né? Direta. Pô, você quer estagiar aqui? E aí eu entrei na Band como estagiário. E por muito tempo ainda, eu fazia o estágio, trabalhava no mercado e estudava à noite. Eu fazia... Eu fazia isso. Cara, e lá eu trabalhava... ficava estagiando atendendo o telefone, né? Atendi e colocava o pessoal no ar ali e tal. E aí eu começava, depois de um tempo, mandar a Marcinha, né? O programa que a gente fazia com o Nano, mandava beijo, abraço pra galera que era do mercado. Os clientes ali do mercado. Pô, quando eu chegava no mercado, os caras... Era uma loucura, porque imagina, mandava beijo pra eles de manhã, depois... E ao mesmo tempo era muito louco, porque de manhã, lá nos programas, a gente recebia Ivete Sangalo. Cara, de manhã eu tava com o Zezé, recebendo os caras no estúdio. À tarde eu tava no mercado, cara, trabalhando lá no mercado. Nessa época a Band FM era o primeiro lugar de audiência Primeiro lugar. Da audiência geral das rádios. E eu recebia os caras, era estagiário e tal. E aí, no decorrer do estágio, né, o que eu fazia? Eu levava também os ouvintes pros eventos
que a Band promovia. Que ano que era isso mesmo? Putz, era 2012, 13, por aí. E eu ia pros lugares ali, pô, estagiário, levava, né? Tinha que ficar lá junto com o ouvinte, né? E ir lá, cara, o cara não podia fazer muita coisa. E trabalhava e tal. E eu olhava, cara, uns ambientes ali que eu não sabia direito, mas eram uns camarotes, e vi uns caras ali, sabe? E aqueles caras davam risada, aqueles caras, eles bebiam. Felizes. Parecia que ganhavam muito bem. Não, aqueles caras estavam felizes. Cara, eu falava, meu, o que esses Marcelo, vai caras... sobrar pra mim. O que esses caras fazem? E eu comecei a perceber, depois lá no estúdio, que esses caras eles passavam pra lá e pra cá de terninho, né? E eu vinha um que passava, que era o Mário Leão. Eu falei, cara, o que esses caras fazem? Eu preciso fazer isso, né? E ninguém me contava. Eu perguntava, meu, o que vocês... Meu, ninguém me falava. Cara, ninguém... Melhor não saber. O que esses caras fazem, né? O que esses caras fazem? Enfim, fiquei lá estagiando, até que surgiu uma possibilidade de ser efetivado. Fui efetivado na televisão ainda, ali em produção. Cara, mas aí a hora que eu fui pra produção, eu pensei, poxa, cara, eu tô sentindo falta de um número, de alguma coisa. Só essa produção não tava legal, né, pra mim. Eu até cogitei e falei, putz, será que eu errei a profissão, né, cara? Né? Mas eu falei, não, aquela coisa que aqueles caras fazem, eu acho que é legal. Aquilo lá é legal, né? Resumo da ópera, acabei saindo, eu enchi o saco do Pedrão, que era o diretor na época. Exato. Cara, pô, Pedrão, eu quero trabalhar aí com você, quero fazer isso. Os caras enchiam meu saco, eu era super novo ali também. E queria, cara, por conta disso, né? Então via muito ali o Mário, a turma toda, o Cesário, né? Tinha uma turma boa, tinha uma turma boa ali. O Delém passou nessa fase também. Puto, o Delém eu não lembro dessa época, porque cara. eu era Band FM e o Delém era Rádio Bandeirantes. É verdade! É verdade! Eu o Cesário, a gente tava na Band FM e o Delém tava... É verdade. O Delém dividia, atendia o mesmo tipo de agência, que era agências pequenas e médias. Eu era Band FM e ele era com Rádio Bandeirantes. É verdade. Cara, eu olhava os caras e falava, meu, os caras ganham bem, não devem fazer nada. Tão felizes, sempre felizes. Sempre dando risada. Essa frase Quando que deu eles certo não da devem fazer vida. nada é maravilhoso. Né? Os caras ali, com o cliente pra cima, dando risada, sabe? Cara, é isso, eu tenho que ser isso daí. Não deu certo na Band, né? Aí eu saí da Band, voltei pro mercado, eu tava no mercado ainda. No mercado você já vendia lá, você já vendia. No mercado eu ajudava ali no administrativo, atendia cliente, fazia essa coisa toda. E ali eu decidi que eu tinha... eu fiz uma pós, né? Voltei para o mercado, fiz uma pós de marketing. Depois eu fiz gestão comercial também na GV para entender um pouco mais sobre negócio. E aí eu consegui trabalhar como contato numa editora brasileira do comércio. E até então eu queria vender o espaço publicitário. Mas nessa editora, o dono lá, o Vicente Puertas, ele falou uma coisa que, cara, a gente não vende revista, anúncio, a gente vende audiência, né? A gente vende o leitor. Puta, cara, que é o que eu faço até hoje, né? Ali mudou ali meu mindset, fiquei um tempo nessa editora até que surgiu a oportunidade para ir pro Estadão. E aí começa a nossa história aí junto com a Marta. Aí trabalhou com Pereirinha, né? Pereirinha, sim. Que estava com ele na semana passada. Sim, sim. Mas agora eu quero trazer para a Marcele para ela me falar também do seu start profissional. Né? Quando é que quando é que você ganha a sua primeira graninha? Então, eu já queria ganhar dinheiro desde pequenininha, né? Eu tinha uma mania... Você brincava de trabalhar? Não, brincava. Eu comprava balinha lá na esquina, tem uma lojinha de bala. Vendia pras bonequinhas. E vendia lá em cima pras amigas. Elas, mas o preço que eu te pago aqui é mais caro do que lá embaixo. Por quê? Eu falei, porque eu trago aqui pra você. Conveniência. Aí só na conveniência. Eu trago aqui, eu Valor agregado. trago aqui pra você. Mas eu comecei a ver que a margem era muito pequena. Fazia muito legal. Não tava muito legal. Mercado de Mas eu sempre lanches quis não ter tava meu dando dinheiro, assim, sempre quis. Mas eu fui... Aí eu resolvi para fazer faculdade em BH, né? Eu morava até formei em Corvelo, no Fundamental. E depois fui para BH fazer faculdade. Aí fiz faculdade de publicidade também. Que aí, né? E tinha algum publicitário que você, além do seu pai, enfim, que você tinha como referência? O meu pai e o mais recente era o meu primo. O meu primo também formou nessa mesma faculdade que eu entrei.
E ele trabalhava com criação. Então, a princípio, eu achei que criação era o meu caminho. Né? Acho que a maioria das pessoas que entram em publicidade acha que é criação. Então, eu comecei a falar, acho que a criação é legal, porque você entende um pouco o que o cliente quer passar, a mensagem, porque eu acho muito rico isso. Sim. Como você transportar para uma mensagem ali para a audiência. Então, eu falei, eu vou trabalhar com criação, é isso que eu quero. Fiz faculdade lá, uma faculdade super boa de publicidade, era referência. Só que eu não trabalhava, então eu estudava de manhã e isso, só estudava. Meu pai que bancava as contas lá de casa. E eu comecei a entender que eu precisava fazer estágio. Porque as pessoas que faziam estágio, elas já conheciam na prática as coisas. Eu falava, pai, eu preciso fazer estágio. Não, mas aí você vai estudar à noite. Eu falei, eu tenho que estudar à noite, porque os estágios são durante o dia. Não, é perigoso. Meu pai era, né, sempre muito protetor. Sim. Não, é perigoso. Eu falei, pai, tem um monte de gente que faz isso. Eu vou fazer. Aí eu briguei com ele para eu fazer esse estágio. Eu falei, vou fazer estágio. Aí eu comecei, aí eu saí nas ruas, na época era currículo impresso, né? Eu saía distribuindo um monte de lugar em Belo Horizonte, assim, saía distribuindo currículo. Aí o primeiro que me chamou foi na Unimed para ser call center. Mas assim, não é uma coisa tão legal, porque assim, quando a pessoa liga para a Unimed, ela não está num bom momento. Acordei um bom dia, né? Ela não está, ninguém liga para contar. Não, ela não está no bom momento. Aí eu comecei ali na Unimed e tal. Mas, cara, era o meu dinheiro. Sim. Então, para mim, valia muito, assim. Aí, e assim... Aliás, a gente quer saber desse dinheiro também, né? Você lembra qual era o seu primeiro salário? Eu acho que era um salário tipo de 300 e poucos reais, assim. Era meio que salário mínimo, uma coisa assim, que era meio período também. Mas, assim, foi muito legal. E eu guardava todo o dinheiro, porque, né, meu pai bancava as contas, enfim. Então, eu falei, vou guardar esse dinheiro, porque um dia eu posso precisar. Eu lembro que eu guardava todo o dinheiro. Todo o dinheiro, eu acho que no final que eu trabalhei lá, eu guardei R$2.000. Caramba! Que era muito dinheiro para mim. Claro. Imagina, meu dinheiro. Guardei uns R$2.000. R$2.000 é muito hoje já. Aí eu fiz a faculdade, meu pai fazia à noite, eu trabalhava lá de manhã. Aí depois eu saí, fui trabalhar como criação mesmo, nos Correios. Fiz um estágio nos Correios como criação. Depois eu fui trabalhar no Centro de Cultura de BH, que aí eu fiz também logomarca. Aí eu trabalhei sempre com criação. Caramba. Fiz identidade visual do lugar, trabalhando com criação. E depois me chamaram para rádio. Para Rádio Alvorada. Mas eu sempre fui assim, igual o Rodolfo, meio cara de pau, distribuindo currículo. Gente, quero trabalhar na área. E aí fui trabalhar na rádio Alvorada e era como comercial, assistente comercial. Então, fazer proposta, organizar as agendas das executivas, atender os primeiros contatos atendendo ali. E lá também, eu cobria férias lá de uma pessoa que fazia OPEC, né? Que era de programação de rádio. Eu fazia de tudo. Final de semana tinha que ir nos eventos da rádio para distribuir brinde. Ia também, que ganhava mais dinheirinho lá. Então, assim, sempre gostei de fazer várias coisas. E eu acho que a área de publicidade permite isso. Isso é muito legal, né? E também comecei lá na rádio e fazendo estágio. Eu fazia estágio de manhã lá, fazia à tarde no outro lugar e depois ia para a escola, para a faculdade, né? A mesma coisa, mesma historinha aí, com muita vontade de trabalhar. Marcelo, você, uma pessoa que poupava, guardava uma grana ali e tal, qual que foi a sua primeira conquista que você falou assim, putz, mas isso aqui é um negócio legal que eu comprei com o meu próprio dinheiro? Então, aí... Guardei muito dinheiro. Aí trabalhei também na DNA, fiz estágio na DNA. O DNA é enorme, né? Não lembro, você lembra quando eu estava em BH, que era super grande? Lá em BH tinha um monte de gente do Brasil inteiro. Sim. Eu até fiz estágio na época, o Beto Lima também trabalhava na DNA. Caramba, Beto Louco? Não. O Lima, Beto Lima. Ah, não, da JC, não, da JC. Não, o Beto Lima. Cara, esse é o Severo. Esse é o Beto Severo. Cara, não, Beto Lima é um dos episódios mais interessantes que já passou aqui pelo Papo de Amigo. Ele é bom. Né? Putz, ele nasceu em Ubá. Coisa de Ubá, então. Ubá, nasceu em Ubá. Aí eu era estagiária, ele era assistente de mídia. E a gente na mesma agência. A agência era muito rica, assim, tinham profissionais de São Paulo, de Brasília, de todos os lugares. Era uma agência incrível. E eu lembro, ele trazia manga de Ubá lá para todo mundo e tal. Então, eu lembro, assim, trabalhamos com pessoas muito boas, assim, do mercado. Também fazia estágio lá, enfim. E aí, no final da minha faculdade, eu lembro que meu pai também teve vários problemas, assim, previstos no trabalho, sabe? E não tava tão bom, não tava virando mais. Aí eu lembro que no último ano, a gente ficou atrasado de mensalidade. Nunca aconteceu. Eu falei, opa, que isso? Aí os R$2.000...
Ajudou. Então, filho, meu dinheiro que Caramba. todo eu juntei, eu consegui pagar o último ano da faculdade. Cara, E que dividi legal. depois. Aí eu Que dividi. história. É, Que pô. história. Aí eu dividi ali em prestações. Aí depois eu fui efetivada na rádio. E aí comecei a pagar as prestações, enfim. Mas assim, aí na O rádio... Jamar vive de juros só, de juros do rendimento Juros do dinheiro. compostos. Exato. Mas, assim, foi uma grande conquista, né? Claro, Assim, não, meu poxa pai não vida, estava numa claro. situação boa e a gente, enfim, precisava pagar a faculdade para formar. Aí me ajudou a pagar a faculdade. Então, assim, tudo que eu poupei, assim, foi muito legal. E acho que uma conquista para ele também, como Sim. orgulho, né? De É. ter Sim, criado sim. uma filha profissional É. que sustentava, Que né? que segurou a onda, né, Segurou, cara? que não abaixou a cabeça. Muito legal. E eu lembro que meu primeiro salário mesmo, integral na rádio, era R$800. Que isso, tava voando, tá vendo aí? Ó? Tá vendo aí? R$800. Tava melhor que eu. Eu entrei no Estadão menos que Menos? isso. Ah, Em BH, era em BH. tá. Era em BH lá. Ainda era em BH. E como que você... em que momento que você vem pra São Paulo? Então, aí eu trabalhei em BH, amava trabalhar rádio. Rádio, eu acho que vocês trabalharam em rádio, é incrível. Minha né? formação é rádio, Nossa, é início maravilhoso. E assim, e como eu trabalhei muitos anos, eu via de tudo, eu participava de tudo. Então, assim, o programador musical, Marcelo, ó, essa música você vai gostar, vai lançar agora. E eu lembro quando a Vanessa da Mata estreou, ele falou, Marcelo, você vai gostar dessa cantora, ela é ótima. Então, assim, foi muito bom. Eu só não fiz locução, já trabalhei de várias coisas, só não fiz de locução. Mas tem voz de locutora, não Tem tem? voz de É, então né? o pessoal falava lá, você tem que fazer, você Eu tem tinha que que falar fazer. sobre esse tema aqui. Mas isso que você falou também das áreas que você sempre foi criativa e percorreu todas as áreas, é o que transforma o profissional, né? Você vai em todos os setores, para todos os departamentos. Para entender Você vira direito, a profissional perfeita porque você sabe fazer. Se alguém não puder fazer naquele momento, você está pronta, você sabe fazer. Né? Eu acho que o Rodolfo fez isso muito na carreira dele lá na Band, depois onde passou. Sim. Acho que essa tua história é muito você legal, entender, né, como é que funciona. E aí eu trabalhei lá, assim, obviamente, sempre pensava, igual o Rodolfo, e aí, o que eu vou fazer, o que vai ser? Mas eu queria ser comercial. Aí, nesse momento, eu já tinha entendido que eu não era criação, que eu era comercial, vendas. Porque, né, acho que a rádio foi uma grande escola para isso. E eu já atendia clientes direto, né? Porque tinha as duas executivas e eu atendia os clientes ali, que eram menores, né? Prospectava, vinha no outdoor, vinha em revista. E aí, ligava, descobri quem é o marketing, enfim. E eu comecei, na verdade, a namorar com uma pessoa, com um mineiro. E ele namorando, eu morava em BH, ele morava em outra cidade no interior. E ele falou, Marcelo, surgiu uma oportunidade para mim em São Paulo, de estudar. O que você acha? Nós éramos noivos já. Aí, o que você acha? Eu falei, bom, vai. Porque São Paulo, para minha área, é muito legal. Né? É um mercado, é o maior mercado. Então, eu acho que é interessante. E é isso, eu nunca tive muito medo, assim. Eu sempre acreditei, assim, de, cara, eu tenho para onde voltar. Isso me basta. Sim. Né? Quando você é jovem, isso basta, eu acho, pra gente. Tem para onde voltar, isso basta. Aí eu falei, vai, que depois eu dou um jeito de ir. Aí ele veio para cá, começou, ele estudava em Osasco. E eu falei, beleza, agora eu vou. Comecei a reunir meus contatos e mandar meus currículos. Me ajuda aqui. Quem vocês conhecem em São Paulo, não sei o que lá. E tinha uma amiga minha que trabalhava aqui em agência. Ela nem era amiga, ela era uma conhecida. E falou, Marcelo, eu te ajudo. Aí me mandou um mailing daqui de São Paulo de vários... O Beto já estava na Giovanni? Então, não sei, porque eu não tinha Não tanto temos contato. Porque ele foi para Fiat, né, um Isso, tempo. Sim. Mas eu não lembro se ele já estava em São Paulo. Mas nós nos encontramos aqui já. Quando ele estava na Giovanni e eu no Estadão. E aí uma amiga me mandou um mailing todo de São Paulo. Então, de rádio, tinha todos os veículos. Eu falei, então vou começar por rádio, né? Já que é a minha experiência. Me mandou de todos os veículos, de agência de publicidade. Aí eu disparei os e-mails. Fulano, eu gostaria de um papo sem compromisso. Vamos tomar um café, vou em São Paulo. Eu tô indo para São Paulo tal dia. E meu diretor lá da rádio, ele super me ajudava. Não, vai mesmo. Enfim, e na época a gente vendia rádio. A rádio aqui de São Paulo também, a Alfa. E a Rádio Cidade. Tinha parceria. Sim, do grupo Com a Rádio da família Alvorada. Camargo. Então nós vendíamos aqui também. E a Indoor Media, vocês lembram da Indoor Media? Sim, do JR, né? JR. JR também já teve aqui.
Isso. Sim. E aí, esse meu diretor me indicou para todas essas rádios. Bate um papo com ela é, né, interessada, ela quer mudar para São Paulo. Ele super me apoiou, né? Consegui uns dias, marquei aqui um monte de... Quando eu vim para São Paulo, marquei um monte de entrevista para conhecer mesmo, enfim. E falei na Abril, falei na Alvorada, falei com o JR. Acho que ele nem vai lembrar de mim, não sei. Tem muitos anos. E com o JR, falei na Alfa também. E falei, vamos conversar, não tem vaga, não tem... Eu acho que foi 2008 que eu comecei. E aí teve aquela recessão, não sei se você lembra. Sim, não foi um ano lembro bom. muito bem. E aí não estava surgindo vaga. Comecei em final de 2008. E aí, uma dessas eu conheci, fui na Alvorada, conheci o Márcio Lino. Você lembra do Márcio? Na Alvorada, e ele me recebeu super bem. Eu não tenho vaga agora, mas vai surgir uma vaga. Me fala, eu acho que eu vou ter uma vaga de assistente comercial, Marcelo. Você toparia vir? E aí é bom que eu te avalio, se você conhece São Paulo, e depois eu vou ter uma vaga, eu vou ter uma vaga de vendedor. O que você acha? Eu falei, topo. Eu vou vir de qualquer jeito, topo. Aí tá bom. Aí ele ficou lá enrolando, deu uma demora, o Márcio, e aí, vai rolar? Não sei o que vai rolar. E aí rolou, foi meu primeiro emprego, foi o Márcio Lino, que era da rádio, ele era o diretor da Rádio Alvorada. Ele me chamou, foi assistente comercial. Vim para São Paulo para ser assistente comercial. Isso foi em 2009, em junho de 2009. Caramba. E aí chega em casa e fala assim, putz, tava procurando, agora rolou. Rolou. Agora eu vou. Ganhando menos. Eu vim para ganhar menos do que eu ganhava em BH, com custo de vida mais alto. Falei, Mas você sabia que era um passo para trás, para milhões para frente. frente. É isso. Eu falei, gente, eu vou para cima, vamos trabalhar, sou focada no trabalho, enfim. E aí vim para São Paulo e foi ótimo, assim. Acho que foi a melhor decisão da minha vida, assim. E depois o noivado, graças a Deus, não deu certo. E eu continuei, porque aí eu comecei a crescer na rádio. E seus irmãos seguiram em BH? Vieram para cá em também? Minas, no interior de Minas. Foram para o interior de Minas. Eu fui a única que saí Sim. para fora, BH e São Paulo, assim. Os outros continuaram lá. E eu vim para São Paulo sem conhecer ninguém mesmo. Caramba. Não tinha referência. Vim para explorar mesmo esse mundo aqui. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Mas aí você encontra amigos, eu acho que é isso, assim. O que eu falo? Acho que todo mundo que tem um sonho tem que dar o primeiro passo. Porque o resto, as energias, elas conspiram a favor, assim. E o meu mundo foi muito prova disso, assim. Aí eu não tinha nada, não tinha nem dinheiro nessa época mais. Meu pai estava numa situação difícil, não tinha para quem recorrer. Mas as pessoas que te cercam ali, vê sua energia, vê sua vontade, todo mundo tem um sonho, vai ajudar o outro sonho, sabe? As coisas começam a dar certo. Então, foi muito, muito rico, assim. Eu lembro que aí o Márcio falou assim, Marcelo, e aí? Agora eu tenho vaga de vendedor, só que precisa ter carro. Aquela velha história do contato que tinha que ter carro. Tem que ter carro. História. Você não tem carro, eu não conhecia São Paulo, imagina, nunca tinha vindo nem passear de São Paulo. Conheci São Paulo. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou comprar o carro. Marcelo, mas minha vaga não tem fixo. É só variável. E porque é uma carteira. Nesse ano não existia Waze ainda. Não Tinha o Waze. Não existia Aí a Waze. primeira Não, coisa... era o guia ali. Era o guia. Não, era aquele quadradão. Você lembra como é que é o Tom-Tom? O tinha o Tom-Tom, Tom-Tom. é Primeira verdade. vez. A primeira vez eu comprei o Tom-Tom. E eu andava tinha que sair mais de uma hora antes da reunião, né? Porque com certeza eu ia errar, com certeza eu ia dar volta. Aí eu tinha que sair. Mas assim, ele falou, não, você tem que comprar o carro. Eu falei, eu vou comprar o carro, mas não tem fixo. Como é que você vai fazer? É só variável. Não tinha nem como financiar, não tem nem como comprovar, né? Mas eu guardo sempre o quê? Dinheiro. Sempre guardou. Sempre guardei. Meu chefe lá na rádio, ele fez um acordo comigo. Marcelo, eu vou te demitir pra você ter o seu fundo. Aí eu retirei o fundo, tava guardando esse dinheiro para isso. Eu falei, não, eu vou guardar esse dinheiro para comprar meu carro. E ele todo preocupado. Marcelo, você não tem fixo, é só variável, é só você faturar uma carteira de prospecção. Eu tô preocupado com você, como é que vai ser? Vai ter uma vaga de marketing, você não quer ficar no marketing, porque você vai ter o fixo. Eu falei, não, o que eu gosto é de vender. O que adianta aceitar essa vaga? E depois eu vou ficar infeliz. Não, eu quero vender, vou dar certo, vai dar certo. Só que eu não conseguia o financiamento porque eu não tinha tanto tempo fixo num lugar, numa residência, sabe aquele monte de coisa? Aí eles me ajudaram a conversar lá no banco para conseguir o financiamento.
Fui pro Prime, que eu nem... A gente saiu de Fui cartão pro Black. Prime. Né? Acho que eu tinha ganhava não sei quanto, nem R$2.000. Com o Prime ali. Por isso que eu faço as coisas, gente. As coisas. Você também tem muita história assim. Eu confidenciei um carro sem ar-condicionado, né? Primeira coisa, atrás um tom-tom, porque eu tinha que ter tom-tom. E deu tudo certo, carteira de prospecção. Mas assim, a minha vida era o quê? Trabalho. Então, foquei no trabalho e, graças a Deus, assim, vendi muito. Um carro, muito um carnê, projeto. um tom-tom e um sonho, né? É isso. É isso. É isso. O que a gente precisa? É isso. Aí, de repente, como eu tinha separado, eu tinha que arranjar um lugar para eu ficar. Uma amiga minha me deixou Era ficar na você casa sozinha dela em por São um tempo. Paulo, Era cara. sozinha em São Paulo, com 20 e poucos anos. E um sonho, uma vontade, uma energia, né? Além de financiar o carro, ela tinha que arrumar ainda como alugar um apartamento. Sim, sem sim, ter a- Sem Sem ter ter fixo. laços. Não, Mário, sem ter fixo. Eu não sabia quanto que eu ia ganhar. Você ganha quanto? Depende, querido. Que mês que você tá falando? Não, gente, mas é engraçado. Essas histórias, se eu olhar para trás... Não, eu não tinha fixo. E eu tinha que pagar um carro financiado, arranjar um lugar para eu morar. Obviamente, tinha que ser dividido, porque eu não tinha condições de pagar. Minha amiga deixou eu ficar na casa dela por 15 dias e eu procurando. Aí, uma mineira, que é amiga minha, conhece outra mineira, que eu não sei o que, a mineira estava procurando uma pessoa para dividir, né, o apartamento. E eu falei, tá, eu posso dividir, mas quanto é? Ah, é tanto, mas assim... Eu falei, não, mas esse tanto é muito tanto. Muito. Eu não sei nem quanto eu vou ganhar. Ela falou, não, mas tem um outro quartinho, que era um quartinho de... né, para ajudante e tal, que ficava, que a gente pode fazer de quartinho. Enquanto isso, eu tento arranjar outra pessoa para a gente dividir em 3. Eu falei, aí tudo bem. Porque eu tenho medo de me comprometer com você e eu não ter esse Ser tanto. controlada, né? Não, então tá bom. Então, eu comecei aí, e sabe onde era? No Itaim. Nossa. Ô, gente, Só isso? Só no Itaim. no Itaim. Olha isso, eu falei, gente, não é? É isso, é muita energia, entendeu? Aí eu comecei a pagar nesse tantozinho, no quartinho lá e tal. Comecei a faturar em 1 ano e meio eu paguei o meu carro, quitei meu carro e mudei para o quarto maior. Upgrade no quarto ainda. Upgrade. Mudei o upgrade. Isso tudo foi lá na rádio, no Estadão. Então, assim, me deu muitas oportunidades, né? Eu acho que o Márcio, além de ser um super vendedor, que eu admiro pra caramba, acho que é um dos maiores vendedores que eu conheci, eles me deram oportunidade, né? Acreditaram ali e consegui crescer. No Estadão, eu cresci muito profissionalmente, de conhecimento, de relações. Para mim, foi uma grande escola. Não, e você vê, Marco, como é necessário a gente fazer esses papos, porque as pessoas veem a Marcele hoje lá na Globo e falam, poxa, nasceu na Globo. Nasceu pronta. Nasceu não pronto, passou por nasceu na nada. Globo. Cara, não. Cara, a vida dos nossos amigos, cara, não é... Tem muita história, cara. Tem muita ralação, né, velho? Muita. Né? Marcelo, vou trazer de novo a conversa aqui pro lado do Rodolfo. Rodolfo, aí, cara, você começa a dar os seus passos ali, indo pro Estadão, mas virando uma referência no digital, porque você vai pro digital trabalhando no Estadão? Eu não comecei no digital, né? Eu tive a oportunidade de entrar no Estadão e foi muito parecido com a Má, porque eu achei incrível a proposta aqui. Cara, também não tinha salário, era 0 e era comissionado, 100%. Mas o fato de ser comissionado e não ter teto, cara, me deixou empolgado. Eu falei, nossa, cara, tem uma baita possibilidade aqui, né? E eu entrei na área de suplementos, uma área de cadernos semanais lá do Estadão. Cara. Exato. Até do Zé Luiz. Eu entrei na parte de suplementos. Cara, eu também queria aprender. Ainda tava com aquela história de querer aprender, porque eu queria voltar pra Band, né? Queria lá no. Você é igual o Mário. Você é igual o Tava lá, Mário. queria estar lá com o Galera do Mário. Mário. Só um parênteses. Isso que você falou, até no episódio que eu tava desse lado da mesa, a minha ida também, quando eu saí da Metropolitana FM para ir pra Band FM trabalhar onde desconheceu, falei pro Pedrão, na entrevista com o Pedrão, falei, Pedrão, mas aí como que é? Ele falou assim, eu te dou audiência, eu sou rádio em primeiro lugar. Você tem isso de comissão se for para direto, isso de comissão se for para agência. É isso. Eu falei, não, mas eu não tenho fixo. Não, você tem a rádio em primeiro lugar de audiência.
Tá bom, assina aqui, né? É isso. Tentei barganhar um pouquinho para me ajudar também. Mas no isso, do carro. isso fez grandes vendedores, né? Acho que. Exatamente, exato. E assim, isso já destaca, né? Já destaca o profissional. Mas se não tiver um fixo, eu não vou. Os três aqui, não sei se vocês teve essa passagem mesma também. mesma coisa. Se não tivesse isso, pô, foi o que a gente falou. Eu quero, eu consigo e vou chegar onde eu tô olhando lá para frente. É isso. E cheguei no Estadão, então, nesse cenário, né, com a Virgínia, que me contratou na época, para ser de uma turma de prospecção. Então era para prospectar casa e mesmo. família, né? Exato. E, cara, ali eu achei, pô, vou aprender pra caramba, quero aprender com esses caras ali, um ambiente super profissional e tal, a gente de terno, gravata, aquela coisa toda. Só que, cara, lá era o seguinte, você chegava no Estadão, tinha uma reunião todos os dias, 9 horas ali da manhã, e depois você saía, ia pra rua e voltava no final do dia, né? Cara, você ia pra Ver rua... quantas pay você pegou. Cara, você ia pra rua, ó, o seu caderno é esse, cara, você saía com a pastinha, cara, saía pela... E aí, pra onde que eu vou, né? Então foi bem difícil o começo ali, só que eu já namorava com a minha atual esposa, né, com a Mari, e o pai dela tinha um jornal no bairro ali da Vila Sônia, né? Era um jornal de bairro. E eu via que ele vendia os anúncios para a turma, né, que tinha um valor ali X. E eu peguei aquele jornal e falei, cara, se eu, de repente, oferecer para um franqueador, né, levar para os franqueados e a gente fazer um cooperado, eu não chamava de cooperado, não era um rateio, né? Cara, eu consigo o mesmo valor do jornal de bairro, o cara tá no Estadão, né? E eu comecei a ir lá... Você já queria roubar os clientes dele? Não, mas era outra região. Era outra região. E eu comecei a fazer isso, né? Então eu levava pro franqueado, olha, um benefício para suas lojas e tal. Ia lá e eu pegava um de cada região, cara, e fazia os anúncios ali, o centímetro coluna, e a gente fazia vários anúncios, assim, cooperados. E aí a coisa começou a andar. Uns 4 meses depois, nessas reuniões às 9 horas da manhã, em vez de todo mundo sair, todo mundo, fica todo mundo aqui hoje. Mas fica pra quê? Né? E era curioso porque eu ia às 9 horas da manhã e voltava no final do dia. Quando eu voltava, os mais velhos, eles vinham com uma pilha de AP. Eu falava, cara, os caras são uma máquina de venda. E ficavam preenchendo. Cara, o que esses caras fazem? E perguntava. Como é que você faz? Ninguém me falava, né? Ninguém me falava. Ah, não, é porque eu tenho minha carteira. Cara... como é que esses caras vendem tanto? Eu lá com as minhas vendinhas cooperadas, né? E aí um dia eles... Né, hoje, 9 horas da manhã, vai estender um pouco a reunião, ficou lá e tal. Teve um corte esse dia. E aí nós éramos, sei lá, em 40 pessoas naquela área de suplementos. E aí eles iam chamando um por um ali, né? Falando de tal, desce. Puta, descia, a pessoa voltava, putz, foi cortado. Putz, desce. Puta, eu fui ficando, né? Fui ficando. Resumo da obra, acabei ficando lá na turma, foi reduzido o time para 9 pessoas. Caramba. E aí, só que aí muitos clientes, né, a gente acabou absorvendo os clientes das pessoas que saíram. E aí eu percebi também que esses monte de clientes que eles tinham era das pessoas que iam saindo e acumulando. Não era uma técnica de vendas ali absurda, né? Era herança de carteira. Exato, era herança. Então, enquanto mais velho você era, mais clientes, obviamente, você tinha. E os caras que prospectavam sem dinheiro, sem nada, acabavam saindo e alimentando essa... Mas aí mudou, né? Mudou o esquema ali e tal, e eu continuei vendendo. Só que aí nessa, os clientes que eu ia atender, eles falavam, Rodolfo, cara, eu vou fazer, mas, tem que fazer internet, cara, você tem que vender internet. Esse negócio de jornal, eu falei, não, mas o jornal, né, a gente tem tantos leitores, aquela coisa toda... o Google não tava forte ainda, né? Tinha o KD, ainda tava... A coisa tava... Cara, mas tinha uma internet chegando ali nessa história. E um dia eu voltando pro Estadão, nessas minhas voltas, 9 da manhã, e depois no final do dia, lá na Zona Norte, eu vi uma loirinha no estacionamento, passando, que era a moça do digital, né? Que era a Carol do Teu Mundo. Carol do Teu Mundo. Outro episódio, cara, muito bom de assistir, velho. Cara, e ela passando, eu falei... Putz, aquela é a moça que tava ali no digital e tal. E aí eu, preciso dar um jeito de falar com ela, né? Enfim. E aí eu comecei a provocar a turma do digital, falando, olha, a gente pode vender junto, fazer um casado, né? Então, eu vendo o jornal e já ofereço alguma entrega no digital também, fazer um início de um multiplataforma ali. Eu ia e eu acho que ela gostou da ideia.
E aí, quando surgiu uma... E a gente tentava, não dava certo. Também não foi assim, né? A Marcele também tentava ali, a coisa não... A Mara do rádio, eu sempre via ela, a gente se falava, e eu era do suplementos. Até que Mas eu fui primeiro, né? Você foi primeiro, putz, a Má foi pro digital, já tava lá, aí depois de um tempo teve tinha uma vaga ali, e aí eu entrei no digital, né? E aí, só que eu não sabia nada do digital, era ali do jornal, rádio mas você e tal. foi insistente, ele ficava lá, encontrava a Carol já... Mas eu não podia encontrar, eu acho que ela até fugia, se ela me via, ela fugia. Eu não podia ver ela, porque, putz, Carol, como é que tá? Eu queria entrar ali no digital, não sabia nada do digital. E aí, a Carol era gestora e tinha um chefe que era o Maurício Palermo na época, né? A grande Maurício Palermo. E aí ele veio fazer, quando teve essa oportunidade, veio fazer entrevista comigo. Eu não entendia do digital, mas ele me perguntou, pô, o que você faz? Eu expliquei lá pra ele e tal. Fazia muita prospecção, aquela coisa, né? Mas você entende do digital? Eu falei, puta, eu entendo. Eu li um livro, que é a Bíblia, a Bíblia da mídia digital. Tinha acabado de... Ah, você leu o livro? Então, beleza. Então você entende. Beleza, então vem trabalhar. E aí eu fui... Se leu mesmo, ninguém sabe. Cara, e aí eu fui... Ele é professor. E não vai falar também agora. Não vai ser agora que ele vai desmentir. E aí eu comecei lá no digital, a Má já tava, e aí o Estadão foi uma super escola, porque o Estadão Digital era quase que uma startup dentro do jornal, né? E ali também eu comecei a querer participar dos projetos. Então, eu queria muito participar daquele momento digital, porque o Estadão é uma empresa centenária de 160 anos. Como é que o Estadão, né, olhava para isso? Como é que ele se transformava? Cara, tinham várias iniciativas incríveis. E como era um time pequeno, e a Carol dava uma liberdade muito grande pra gente, né, Má? Foi. Então, além de vender, a gente também entrava em vários assuntos, desde implementação, lá nos primórdios da mídia programática, como é que era, como é que não era. Então, ali foi uma base muito grande pra gente. E aí também... Na época não tinha Google, assim. Não o YouTube tinha. tava chegando. Exato. Não tinha... Putz, imagina, o Orkut rolava, né? E os portais, né? E os portais. E os exatamente. portais. E aí a gente começou a desenvolver muita coisa no Estadão, do tipo... Cara, eu ia atender as grandes agências, e as grandes agências gostavam muito do jornal, mas eu não queria fazer o digital. Poxa, mas por que não, né? E a coisa não ia. E a gente começou... Eu olhava para aquela galera do Estadão, né? Que atendia os segmentos, e falava, poxa, e se a gente oferecer em conjunto o digital também e tal? A gente começou a fazer um trabalho de desenvolvimento de segmento, também começou a dar super certo, né? E a gente começou a construir vários cases. O Rodolfo sempre foi muito criativo, assim, eu acho que isso... Sim. Não, e provocador. Provocador. De você, sabe, saber o que você quer e insistir nisso. Não aceitar o não, não aceitar o... Mas a gente era muito focado, queria bater a meta, era uma coisa muito... E aí teve um dia, não sei se a Má lembra disso, que a gente foi almoçar, tomar um café, e que a gente estava batendo aquela... Cara, a gente era, né, muito focado assim mesmo. E aí eu tava ali, eu senti um negocinho no braço. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu tô passando mal. Eu falei, Má, eu tô passando mal. Mas o que aconteceu? Eu falei, Má, eu tô passando mal, me leva pro hospital. E aí uma baita chuva lá na Zona Norte, putz, eu e a Má no carro. Nossa, quase que eu. ela você tá... E eu, cara, sei lá, tinha uma crise ali, eu acho que de ansiedade naquele dia. E aí a gente foi uma baita de uma chuva. E aí teve uma hora que tava no trânsito subindo pra ir, sei lá, na Pompeia, ali naquele hospital. Tava alagado ali. Tava alagado. E a Má ficou me olhando e falou, meu, o cara vai morrer aqui do lado. Não, do meu lado. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu tinha... E ela tinha um carro grande. No escritório essa hora, né? Não, e eu falei assim, Má, sobe em cima, sai daqui, sobe em cima da guia e vai pro outro lado. Só que quando ela subiu em cima da guia, o carro dela parou na guia. E aí a gente, os dois, o que a gente faz? Vamos fazer força tipo uma gangorra. Os dois enormes aí no carro, a gente ficava fazendo assim, ó, pro carro movimentar. Você lembra disso? Eu falei, gente, ele passando mal no meu carro. Já fazer brigador de gangorra, legal. Essa é uma história. Putz, aí foi pro hospital e tal, chegou lá, putz, não era nada. Não era nada. Cara, era uma crise de ansiedade. A meta que não tinha sido batida aquele mês ali. Tomou um sorinho ali, falou que não deu nada, foi só o soro. Mas foi... Mas é engraçado, porque Estadão, como era uma empresa muito grande, tradicional, né? Era muito grande, né? Assim, eu trabalhava na rádio, não conhecia, não chegava nem no 8º andar, que era o de jornal, né? Os grandes executivos. E a gente tinha essa sensação
de step mesmo, né? Então, assim, se era suplemento, era rádio. A gente começou bem, como se fosse o step one, assim, Sim. a gente, como se fosse, né, assim, o nível 1. E a gente olhava para aqueles caras, os cãs lá do jornal. Denise Ribeiro, cara. Nossa. A gente falava olhava. assim, cara, essas pessoas são o máximo. Então, assim, a gente queria o quê? A gente queria ser essas pessoas. Eram referências pra gente, né? Assim como o Mário foi pro Rodolfo, a gente também via lá os cães do jornal há muito tempo vendendo. Essa época eu já não mais queria voltar pra Band. Essa época eu já não queria mais, eu me encontrei ali. Já tinha desencanado. Não, né, me nessa encontrei parte. no digital, cara, queria fazer aquele negócio lá. Aí tinha nomes, né? E aí eu mirava os Cecília, cães, Denise. olhava os cães ali. E Rodolfo, e a vida pessoal tava como nesse intermeio aí? E aí, quando que você vira pai? Onde você tava aí nessa linha do tempo? Nesse meio, e eu acho também que foi o que me fez correr muito, né? Eu virei pai também muito cedo, né? Me casei com a Mari, fisioterapeuta, nada a ver com a nossa área. E a Mari engravidou, né? Do meu primeiro filho, tenho 3 filhos, do João, que vai fazer 17 anos. Então, era Vocês bem nessa tinham quantos época. anos? Eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos. Então, isso também de querer, né? Também perdi meus pais muito cedo, talvez da formação da família, né? De querer, cara, trabalhar muito e tal. Então, isso que me motivava demais, né? Para fazer as coisas. Então, nessa época, eu já era casado, né? Tô casado há 18 anos. Inclusive, a gente faz aniversário de casamento agora dia 30. E aí, meus filhos nasceram nesse meio tempo, né? Trabalhando no Estadão, aí eu fui mudando, fui pro Terra depois. Aí foi 1, 2, 3. Aí fui... Aí eles foram aparecendo. aí foi batendo a meta, né? O Marquinhos tem bastante conteúdo pra Pois falar é. essa Pois pauta é, com você pois sobre é, a quantidade de pois filhos. Sabe como tá? faz pra ter 4 filhos, né? É isso Começa aí. tendo 3. E aí teve uma época também que eu... Aí depois a gente trabalhava junto, fazia muita coisa junto, case e tal. E a Carol também entrou de licença maternidade, né? E a Má assumiu o comercial no lugar da Carol. E a Má virou minha chefe, né? Naquele momento. Sim. Só que naquele momento também eu queria muito trabalhar numa empresa 100% digital para ver como era, né? Sim. E aí eu me chamaram pro Terra, eu fiz uma entrevista no Nossa, Terra. verdade, você me lembra, você me abandonou 2 vezes. Então, eu não sei nem como ela aceitou vir aqui, né? É verdade. Olha isso. E aí eu fiz uma entrevista com a Enelise na época no Terra. Eu fiz uma entrevista só. Eu tinha outras entrevistas. Só que esse dia a gente foi lá pro Estadão fazer não sei o quê e tem o bar do Jones ali do lado. E aí a gente tá no bar do Jones e não sei o que a Má me perguntou. Eu falei, mas eu vou sair, eu vou pro Terra. Do nada. Do nada. Simples. Olhou pra A sua gente cara e tava falou assim: lá eu vou sair. comemorar alguma coisa e do nada. Eu falei, isso é uma verdade? Tá de brincadeira. Momento bom, né, pra falar isso aqui? agora. Assim, do nada. E Isso aqui? eu tinha outras baterias, quer dizer, putz, agora eu tinha que passar lá, porque senão ela ia me mandar embora, né? Eu tinha falado ali no meio do bar. Mas aí acabei, fui pro Terra, depois passei, né, fui pro Terra. E depois de uns anos a Má também veio pro Terra. Carol veio pro Terra. Aí eu ainda fui depois. Nem imaginava. Nós trabalhamos juntos também lá no Terra. Caramba. E aí pegamos o Terra, né? Pegou a época do Davini lá ou não? Não. A gente pegou o Terra numa... O Terra teve um momento uau ali, né? Com o Davini, com a turma toda. E a gente pegou um pouquinho Reestruturação. uma reestruturação do Terra, né? Naquela época o Terra ele era do Grupo Telefônica Espanha e tinha também um pensamento, talvez, de deixar o Terra 100% programático, não ter time comercial, né? E a gente entrou, eu particularmente, sabendo dessa situação, e eu vi como uma oportunidade, cara, porque eu olhava o Estadão.com e o que a gente conseguia fazer dentro do Estadão, né, com o volume de usuários únicos que a gente tinha, eu pensava, cara, no Terra tinha muito mais, né? Não é possível que a gente não consiga fazer um baita trabalho aqui. E quando eu vi que o Terra não estava tão bem, isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu acho que é uma baita oportunidade de fazer um trabalho. E aí eu fui o primeiro a chegar lá no Terra. Aí depois, ele foi o primeiro aí. aí depois de um tempo... precisava de uma gestora, aí eu indiquei a Carol do Teu Mundo. Carol foi. Vocês continuam amigos. Aí a Má veio,
A Má veio, né? E a gente ali no Aí terra a Carol também. me puxou. Cara influente é isso, o cara indica o próprio chefe. Exato. Você viu? Não, mas olha que loucura. Mas é legal que ele não indicou a primeira, né, chefe? Isso foi o mais legal, né? Isso, Não, é porque a Má... Isso que é o mais curioso. É porque a Má, nessa época, ela tava na liderança do Estadão ainda, né? E eu acabei indo antes e tal. A Carol voltou de licença maternidade. Eu acho que ela ia para uma outra área que ela não quis muito. E aí surgiu a oportunidade, ela foi. E eram pessoas ideais para fazer essa reestruturação que precisava, né? E a gente foi com aquela garra toda e tal, quebrando muita barreira. A gente fez um trabalho super legal com um time também espetacular lá do Terra. A Dani, Pan, Lu, né? Toda a turma. Aí a Má veio, né? E aí, belo dia, a Carol era a chefe, né? Ela recebeu um convite para ir para o R7. Também para fazer uma reestruturação no R7, que o R7 teve o lançamento, né? Da época do Dado, da Febitar e tal. Foi super legal. E aí depois perdeu um pouco, né? O R7 ficou um pouquinho não no lugar que merecia. E aí chamaram a Carol e a Carol falou, olha, mas eu vou, mas eu tenho que levar parte do meu time. E aí nessa eu fui junto. Me abandonou de novo. Aí a Má ficou... Eu tava de licença maternidade. E ele me abandonou de novo. Não, eu não acredito ainda que você tem essa relação boa com ele. Tá vendo? Faz quanto tempo que vocês voltaram a se falar? Semana passada, né? Hoje Até reconciliação. passar, né? Entendi. Faz sentido. Não, mas eu imaginava sempre que era o melhor pra ele. Enfim, Sim, né? sim, isso sim. é muito legal. O Rodolfo sempre foi muito dedicado, assim. E- Por isso que eu falo, quer mudar o mundo, eu sei quem são as Não, pessoas. e a gente era muito parceiro, Sabe, né? quem são as pessoas pra fazer isso acontecer, eu conheço. E Marcelo, e aí, sua primeira gravidez nessa ocasião, e aí como que a sua história vai se desenvolvendo no paralelo à sua carreira? Então, eu comecei no Digital do Estadão antes do Rodolfo, eu entrei um pouquinho antes. Eu lembro dos nossos papos no estacionamento, você lembra? Ali era nosso... Você era dos suplementos. Sim. E você começou a falar que você queria ir pro digital. E eu já tava no digital com a Carol. Eu tava prospectando de todos os lados, né? Você sempre foi inquieto, né? Ele Todos sempre os foi lados inquieto. aqui. Ele viu que eu tava no digital, já... Como é que é? Me conta, não sei o que lá. E contava. Ele contava como que era lá, o dia a dia dele, de suplementos. E porque, assim, a Carol... Eu trabalhava na rádio. Alguma coisa... tinha um show que a rádio tinha muitos convites, normalmente, né? E aí eu conheci a Carol nesse show. Eu fui, sentei na mesa. Foi mais estratégico que eu. Mas eu não sabia, não sabia. Eu sentei na mesa e a Carol sentou. E aí, a gente conversando, você trabalha onde? Eu tá lá, eu quero te levar pro digital. Eu vou te levar pro digital. Mas será? E assim, o digital ainda era muito pequeno, né? Eu ainda ficava com medo. Será que o digital é bom? Esse digital aí. Não sei, tô com medo. Na rádio eu já tô bem. O volume de dinheiro aqui é maior. Eu ficava com medo. Ela, não, mas eu vou te levar, você tem tudo a ver, você tem a cara, não sei. Tá bom. Aí ela conseguiu me levar. Um dia já trabalhava com ele. Aí Rodolfo chegou depois, então eu cheguei um pouquinho antes dele, lá no Estadão. E é muito legal, por isso que eu falo, a gente lá no Estadão era muito claro essa questão de hierarquia, de crescimento profissional. Então, a gente começou lá embaixo, né? Eu comecei assistente, ou do suplemento, e a gente foi crescendo, se desenvolvendo mesmo as habilidades, conhecimento. E eu lembro, eu olhava, assim, pros cães, falava, gente, essa é referência. E, então, assim, eu acho que eu fiz uma trajetória muito legal do Estadão, porque eu fui do mínimo ao máximo, assim. Eu cheguei a ser super... Na verdade, eles criaram um cargo lá que era super Can. Era mais do que o Can. Lembra do Super Can? Foi o primeiro. Eu fui a primeira. Porque era o executivo, que tinha as grandes agências, mas que ia vender todas as plataformas. Que na época do Romão, né? Na época... Não, o Romão era... Acho que ele foi um pouco antes, né? Não, mas o Romão, ele não era diretor na época. Ele tinha saído e voltou. Sim. Mas o Supercan. Aí eles me chamaram, eu estava no digital, né? A Carol saiu, eu estava ali. Fiquei esse tempo liderando o comercial e operações do digital. E eles fizeram um convite de eu ser essa Supercan. Então, vender todas as plataformas do Estadão, jornal, rádio, evento, digital, numa meta única, assim. Nossa, eu amei. Falei, nossa, é tudo que eu gostaria. Então, assim, e foi muito legal, porque assim, foi aquele sentimento de que, nossa, eu consegui chegar onde eu queria, né, no Estadão, assim, consegui chegar na posição que eu, né, sempre imaginei. Então, aí eu fui ser Supercan, fiquei lá um tempo,
E o Rodolfo já tinha me abandonado, né, nesse momento. A Carol já tinha ido também. E a Carol ficou, Marcele, agora você vai vir pro Terra. Agora você vai vir pro Terra. Agora você vai vir pro Terra. Aí foi. Eu falei, não, tá bom, acho que eu preciso me desenvolver mais e para outra, né, outra empresa que pensasse 100% digital, né? E também foi um grande presente, porque o Terra é uma grande empresa também, né? Assim, as pessoas apaixonadas... Foi uma grande empresa, assim, que a gente trabalhou. As pessoas apaixonadas pelo Terra, né? A gente pegou ali... E a gente pegou um momento mais desafiador, porque era isso. Aí, a Telefônica Espanha, que estava direto, né? Tinha saído a independência que tinha. A Telefônica, a gente respondia para a Espanha. E já era uma outra conta, era número. Tinha que ser sustentável, tinha que ser lucrativo. 2016. 16. Eu fui em 2016. Você foi um pouco antes, né? 2015? Eu fui em 2016. Então, você já tinha que reportar ali. Então, você era muito... retorno ali, lei do retorno. A gente precisa entender se o Terra é uma empresa sustentável ou se a gente não vai, era um momento de decisão, ou não vamos fazer. E aí a gente tinha um time, acho que é isso, a Carol também tem essa cabeça, de falar assim, quem são as pessoas que precisam para mudar o mundo? É o Rodolfo, a Marcele, ela tem essas pessoas, assim. Aí a gente tinha muito esse empenho, mas não só isso, as pessoas que trabalhavam no Terra eram muito apaixonadas pela empresa. Então, elas queriam muito fazer aquilo acontecer. Então, acho que foi uma união ali de muita vontade e tal. A gente conseguiu mostrar resultado, tanto que a Espanha resolveu não desfazer da operação do Brasil. Ela se desfez de alguns outros países, mas o Brasil não. E aí, sugeriu a compra da Telefônica Brasil, comprar o Terra Brasil. Aí, hoje existe, enfim. Então, assim, é muito legal. A gente participou desse momento aí, de transformação, e a gente pegou uma empresa que era referência, né? Eu lembro o Terra, imagina. A transmissão do... comprava direitos, Copa do né? Mundo. Direitos de Gente, transmissão. maravilhoso. A gente participou disso. O Rony Cunha Bueno foi na época do... Ele tinha saído, Ele né, tinha quando eu acabado de entrei. sair. Foi Um pouco antes. antes. Ele foi junto com o Davini, né? Mas depois que o Davini saiu, o Rony ainda continuou ali um tempo. Sim. E Marcele, e a sua vida pessoal no paralelo disso, como que ela foi como que ela foi acontecendo? Então logo no início lá, o noivo não deu certo, graças a Deus. E aí eu conheci meu atual marido quando eu trabalhava ainda na rádio. Aí nós namoramos, enfim. Aí casei quando eu estava no digital do Estadão. Nós nos casamos. E aí, quando eu estava lá no Estadão, eu já tinha essa vontade. Agora acho que eu preciso pensar em filho e tal. Fui pro Terra, falei, né? Quando eu mudei pro Terra, eu falei, agora deixa eu focar aqui. Enfim, e no Terra também fui crescendo, né? Eu virei gerente lá, gerente de grupo no Terra. Enfim, estava focada ali. E chegou um momento, e aí, agora? Eu tô ficando mais velha, vai ou não vai? É uma decisão difícil, porque eu sempre quis. Mas, assim, a gente nunca acha que tem a idade que tem, né? Falei assim, agora, aí minha médica, Marcele, agora só tem que ser agora. Se você quer 2, tem que ser agora. E aí eu falei, meu marido, Flávia, e aí? E aí ele, mas é você que quer. Eu falei, não, mas eu preciso de uma... Aí resolvi ter minha filha lá no Terra, graças a Deus, que foi uma empresa muito, muito legal também. E aí a minha filha nasceu, eu estava no Terra. E a gente já tinha feito um grande trabalho, a gente resgatou o Carnaval de Salvador no Terra. Nossa ambição era resgatar o festival do Terra lá. Do planeta. Planeta Terra. Mas assim, foi muito, muito legal. Fizemos grandes amigos, fizemos uma construção muito sólida ali da empresa. Dá muito orgulho da gente ver isso. E aí minha filha nasceu e foi uma mudança da Carol. E a Carol foi pro R7. E aí eu era gerente de grupo, a Carol levou todos os meus executivos. Pô, gente boa, hein, Que Carol? bacana. Eu de licença maternidade. Eu falei, Pô, Carol. vou levar todo mundo. Eu falei, ué. Você vai mandar um beijo pra ela Ai, agora, eu- aproveitar esse Beijo ali pra momento. Carol. Beijo, Carol. Acho que é o momento. E aí ela levou todo o time e foi no momento de fusão. Aí tava a Vivo Ads e Terra fazendo uma unificação, né? Aí teve a fusão e eu de licença maternidade. A Carol levou o time. E aí eu ainda comecei a contratar, né? Fazer algumas conversas, assim, porque eu tinha que contratar algumas pessoas pro meu time novo que ia ter. Mas, enfim, aí foi super legal. Mas, assim, são amigos, né? Tanto a Carol quanto o Rodolfo. E São como amigos chega a que- Globo na sua vida?
Então, aí a Carol, enfim, foi pro Reset. Eu não fui com eles, que eu estava de licença. Né? Eu preciso realmente me concentrar, porque, assim, o papel de mãe eu acho que foi o mais desafiador da minha vida. Sim. Nossa, foi quando eu tive um bebê ali, pequenininho, 100% bebê dentro de mim, eu falei, nossa, é o maior projeto, eu tenho que focar. Sim. Então, e aí eu fiquei de licença. No final da licença, ainda era 5 meses, eram 6 meses de licença. No 5º mês, eu recebi um convite da Globo para uma entrevista, que foi me indicado, né? Foi um momento que o Schaeffer entrou na diretoria, Sim. vocês lembram, né? Lembro. Digital da Globo, e eles estavam montando uma nova equipe. E aí eles receberam minha indicação, meu nome, e me chamaram para uma conversa. E, obviamente, né, assim como muitas pessoas, eu sempre quis... Você chegou a trabalhar com o Serginho no Estadão? Então, ele trabalhava no digital. Quando eu fui para o digital, ele tinha saído. Nós não chegamos a trabalhar juntos, né? Lá, né? Agora sim. E aí me chamaram, fizeram esse convite para participar desse movimento. Era um movimento de crescer o digital da Globo, de transformar o digital da Globo. Então, foi super legal. E aí, só que aí, eu era gerente, era para ser executiva. Eu falei, não, acho que... Vamos aí, é a Globo. Não, e não é só isso, assim, eu tava com uma filha bebê. Sim, também tem isso. Uma filha bebê, eu falei, olha, a melhor coisa vai ser voltar a ter uma carteira. Neste momento vai ser a melhor coisa, voltar a ter uma carteira. Responder só pelos seus problemas. Só pelos meus problemas. Então, eu falei assim, acho não, vai ser ótimo. E deu certo. Então, eu nem cheguei a completar os 6, eu já voltei, acho que no quinto mês, eu também já estava querendo voltar, assim. E comecei o digital, e é muito legal, foi parte de um movimento também, né, de transformação. Então, é isso, assim, eu acho que nosso perfil, a gente é muito inquieto, né? A gente gosta de realmente de construir esse sentimento de você realizar, de você participar, sabe? Acho que nós temos esse perfil, assim. Então, foi muito legal também, achei maravilhoso o convite, né? E aí, lá na Globo, teve, né, várias mudanças também. Foi uma grande fusão, e traz Globosat, uma só Globo. Exatamente. Aí foi mudando carteira, foi mudando posição, enfim. E portfólio também... pra caramba vai crescendo. Também várias pessoas que nós trabalhamos, né, que eu trabalhei lá, super referência, assim, para mim. Então, foi muito legal. E aí, começou com digital, teve fusão... Aí a fusão, a gente teve a unificação, então teve de portfólio, né? Então vender TV, canais Globo e digital. E aí com isso teve a mudança também de setorial, que antes era por agência, virou setorial, né? E aí eu fui para o time de agências. Aí eles fizeram um mapeamento de pessoas, enfim. E aí eu caí no time de agências. Eu comecei, aí nessa fusão eu comecei a atender ali as agências do mercado. No time de agências. E fiquei 4 anos nessa posição. Foi muito legal. Quem foi meu diretor lá foi o André Vinícius. Sim, putz, André. Também, uma super referência do mercado. Um grande vendedor também. Aprendi bastante com ele. Vendedorzão, agressivo, cara, vendedor. Mas é legal, né? Então, acho que o André é um cara que precisa vir aqui. O André não vem. tem muita história André, também. Muita história. Baita cara. Então, e assim... nós sempre fomos concorrentes, né? Sim. Porque eu trabalhava no Estadão, ele trabalhava no UOL, fomos pro Terra, ele no UOL. Então, assim, nós nos conhecíamos, ele me conhecia super, e eu conheci ele super de concorrência. Caramba, ele também levou uma executiva minha, não foi? Lá pro UOL, roubou. Então, assim, a gente se conhecia muito, mas nunca tínhamos trabalhado junto. Aí ele foi, nós trabalhamos junto, foi muito legal, assim. E aí fiquei 4 anos, né? Aí o Serginho também... Né, trabalhei com o Serginho, que era do Estadão, mas que nós não trabalhamos lá. Também estava Eu trabalhei com a esposa do Serginho, trabalhei com a Dani. Que trabalhou no Terra. Exatamente, trabalhou no Terra, trabalhei com ela no Globo. Então, lá na Globo, várias pessoas que eram do Estadão também, né? Que a gente acaba se cruzando. Marcelo, olha que legal, quando a gente pega a sua história, né? Você contando ela inteira, né? Imagina que esse podcast existe há alguns anos atrás, né? Cara,
você, Marcele com 20 e poucos anos, chegando a São Paulo, assiste esse podcast e ia querer ser você, cara. Certeza. Você vê que coisa de louco? Não, certeza. Não, para estudante. Certeza. Para estudante de A qualquer... Marcele, lá do interior de Do Minas. interior de Minas, Certeza. se a Marcele é do interior de Minas assiste esse episódio e fala assim, cara, eu quero ser ela quando eu crescer. Não, amar é um super case, cara. Né? É um super É case. muito legal. Cara, que legal poder registrar essas Compartilhar, conversas, né? Compartilhar essa história, né? Isso é bem legal mesmo, assim. Acho que eu sempre fui muito movida por sonho e vontade, assim. Sim. E, obviamente, acho que pra mim a minha referência era meu pai, assim. Meu pai que... Acho que é muito... A gente, né, fala muitas coisas da mulher, e realmente eu comecei muito nova. Imagina, um monte de coisas, né, que a gente ouve e tal. Mas meu pai, ele acreditava tanto em mim que eu nunca pude duvidar de mim. Sim. Eu não tinha essa chance. Porque ele acreditava... Eu queria agradar meu pai. Né? Ele acreditava tanto que não tinha chance. Eu não podia pensar diferente. Não podia. Eu tinha que acreditar. E eu pensava sempre isso, olha, qualquer problema eu tenho para onde voltar. Sim. Der tudo errado aqui, cara, eu não tenho que perder. Eu tenho para onde voltar, isso basta, entendeu? Então, eu sempre pensei nisso. Eu sempre falo, assim, para as pessoas que querem, que estão começando mesmo. Teve um colega meu que me falou, gente, eu acho que, assim, você tem que entender o que você quer. E as coisas vão acontecer, sabe? Caramba. Tem uma energia mágica que a gente não vê, mas que todos nós já sentimos, né? Em vários momentos que nós precisamos, né? E, Marcele, e no meio de todo esse contexto aí, você foi finalista do Prêmio Amigos do Mercado. Sim. Né? Como é que você contou pro seu pai, cara? Meu pai tinha muito orgulho. Ele imprimiu, né? Eu fui 3 vezes indicada. Sim, sai no Globo, como né? executiva, né? Legal. Acho que foi Estadão, Terra e Globo. Caramba. Nas 3 empresas. E são colegas, né, que indicam, que eu fiquei muito feliz. E meu pai chegou a imprimir, né? Quando ele era vivo, o último, ele não tava mais aqui. Mas ele imprimiu, assim, ele ficou super feliz, assim. Mas eu fico muito feliz, porque é isso, assim, eu acho assim como o Rodolfo, assim, por que a gente se conecta? E a gente, né, ele me abandona, mas assim... E mesmo assim você continua com Mas a gente sempre dá junto, a gente sempre dá junto. Mesmo assim, Você eu já falo pro Rodolfo, assim, eu indico pro Rodolfo para qualquer lugar. Eu valorizo o Rodolfo em todos os... Por quê? Ele tem o que eu admiro, né? Que é essa vontade, essa energia de fazer acontecer. Ele é super criativo. E ele não desiste. Ele não desiste. Então, assim, vai dar certo? Com certeza vai dar certo. Não tem chance de dar errado. Então, assim, por isso que a gente se conecta. Obrigado. Muito legal. Por isso que a gente se conecta, entendeu? Então, assim, eu super acompanho, eu já falei isso pra ele, acompanho sua trajetória. Eu sei como ele, assim... E a gente se conhece há muitos anos. Quantos anos tem isso, Rodolfo? Porque a gente trabalhou junto. Muito tempo. Então, a gente viu o crescimento um do outro, né? E é isso. A gente também começamos ali do nada. Não sabia o que ia dar. Mas a gente acreditou, Mas saber o que queria, né, cara? Saber que queria traçar, enfim, enfim, traçar o caminho pelo digital. Né? Aí, trazer um pouco agora a história pro Rodolfo aqui. Aí você estava lá no R7, aí você dá alguns outros passos também para experimentar outras coisas dentro do digital, né? Sim, aí me encontrei no digital, né, na área, e aí eu fui pro R7, a convite da Carol. Fui até com dor no coração, gostava muito do Terra na época, né? Mas era um grande projeto também, o R7, a gente foi. Cara, foi incrível também ter trabalhado lá, ter conhecido pessoas... Cara, imagina o Walter Zagari, né? Wagner, Rogério Sesma, Orlando Xavier, o Caio Tota. Pô, era um turma, convívio. Né? Que turma, né? Cara, era um que convívio. Seleção, né? Exato, ali a gente sentava toda semana, fazia a reunião junto com eles. Então, cara, sentar naquela mesa toda semana com os caras era assim. Pra eles era uma mesa normal, pra gente, eu ali falava, cara, que. E você perguntava pro Zagari, o que você faz? O que você faz? Mas o Zagari é o seguinte: a gente começou ali no R7, né? Eu vim junto com a Carol. Então não teve foi um processo que eu já cheguei lá tal, e o Zagari não olhava ali, né, a princípio, pros caras, a galera que tava ali no R7. Então eu não tinha muito contato com ele inicialmente. E sabia quem era ele e tudo mais, né? Um mito Zagari. E aí um dia eu tava no elevador, fui pegar o elevador ali pra chegar e tal. A hora que o elevador chega, cara, o Zagari tá lá dentro. E eu não conhecia ele, né?
Cara, eu tive que fazer um pitch elevator ali, rápido. Pô, Zagari, tudo bem? Cara, eu sou o Rodolfo, tô aqui no R7, cheguei agora, lá do time da Carol e tal. Cara, estudei com a sua filha lá na FIAN, não sei o que, ali no Muni. É mesmo? Pô, mas onde você tá? Parou? Aí a gente parou, ficou conversando e tal. E aí ali, fiz a minha primeira conexão com o Zagari. Cara, aí sempre que eu tinha oportunidade, perguntava um monte de coisa ali pra ele, né? Mas ali eu conheci também Júlio Casares, a gente trabalhou junto, ele nos regionais, a gente fazia muita reunião junto. E eu me especializei muito nessa parte digital e a gente teve muito sucesso ali no R7, né? A gente, durante esse período, crescemos em receita, fizemos uma integração muito bacana com o time da TV também. Né? No meu último ano, o Carol acabou saindo, eu fiquei ali na liderança do R7. Foi o ano que a gente foi indicado para o Caboré, perdemos para o Portas do Fundo aquele ano, mas foi um ano muito legal, acho que em termos de faturamento, de reconhecimento do R7. O ano que você foi eleito top 100 gestores do Amigos também. Sim, cara, sim. Pô, foi muito legal também ter sido eleito. Eu fui 3 vezes eleito, o top 100. E eu lembro que a primeira vez também, cara, puta, tô com o telefone Zagari, dando os parabéns. Olha então, só. foi... Cara, puta, ter sido eleito pro top 100 foi uma felicidade absurda, né? Minha avó é viva, né? Ela tem 94 anos. Cara. Então ficou super feliz porque, né, vem impresso e tal. Então foi um motivo de orgulho enorme. Fui convidado para ir na FIAN como regresso para falar a história dos ex-alunos. Eu, Pet e o Binda. Caramba, é verdade. Não, e nesse trio, e era o trio que os 3 eram top 100. Porque foram os top 100, né? Então eles chamaram os top 100 são os regressos da FIAN, que estudaram na FIAN e, né, conseguiram construir alguma coisa. E aí a gente foi lá, foi super legal para os alunos. Depois eu voltei também para a FIAN, onde eu me formei e tal. E foi muito legal. E aí nos últimos 2 anos eu venho me dedicando para as startups, né, de tecnologia. Eu precisava conhecer mais a fundo também as plataformas, né, como que elas funcionam. Fui muito tempo publisher digital, mas me faltava também um conhecimento mais profundo, né, de plataforma, de SSP, de DSP. Então eu venho nesses últimos tempos me dedicando a isso, também com um time super bacana. Comecei ali na Digital Reef Reciprocal, hoje eu estou na Puzzle, né? E a gente vem aí desbravando e com um projeto muito legal de tentar simplificar a mídia digital para as agências, para os clientes, né? Então a gente tem esse propósito muito forte e estamos na luta, né? Do mesmo jeito lá que eu saía com a pastinha no Estadão, né? É a mesma coisa. Todo dia, enfim, falando com muita gente, com os clientes. Começamos como jovens do digital, agora Exato, não tão jovens. Não tão jovens assim. Não tão jovens assim. Não, gente, e uma coisa que é comum a todos que sentam aí, né, falamos aqui sobre o São Paulo, né? Falamos sobre o futebol e tal. Cara, se a publicidade fosse o futebol, né? Eles jogaram com quem? Cara, né? Cara, vai ela seleção, mais uma seleção em uma mesa aqui, né? Tivemos uma boa oportunidade, um privilégio. Cara, jogaram com os maiores, cara. Né? E vocês fazem parte desses também, né? De, putz, não dá pra contar a história da nossa indústria sem falar de um montão de gente que foi falado aqui, que trabalhou com vocês, mais ainda das marcas pelas quais vocês se dedicaram. Putz, e aí, atendeu quem? Fez negócio com que agência de propaganda? Fez negócio com qual marca? Cara, com todas. Não, e nesse período também de R7, eu acho que vale lembrar também pessoas que contribuíram muito, foram importantes, né, dentro desse nosso time para conquistar todos os resultados. A Sui, a Laíta, muitas pessoas que estavam ali com a gente, o Janzinho, Santa Maria, a gente trabalhou com a Deia, que é a esposa dele, no Terra, foi super incrível, e depois com o Jean, né? Imagina, cara, o Jean era uma aula ali todo dia, também tá ali do lado, então... Sabe que o Jean participou do 3º episódio do Papo de Amigo. 3º episódio, olha ele só. E o Alarico. O Alarico também é um grande cara. Alarico, um grande cara. Grande cara. Alarico, putz, na época ele respondia pro Brasília ainda, né? A gente fazia muita coisa ali em conjunto, assim como no Rio de Janeiro, lá com o Tomás e com os outros gestores das praças. Então, cara, só fera. Então, cara, foi um período incrível mesmo, assim. Uma oportunidade... Cara, é a mesma coisa, né? Se fosse jogador de futebol. Cara, você entrar em campo, você olhar para um lado, pô, tem o Neymar aqui, tem o Messi. Cara, os caras estão ali, sabe? Então é muito legal.
Né? Exatamente, jogamos com todos esses. Com todos esses caras. E aí? Só celebridade. Viu? Só celebridade, cara. Sentiu falta do roteiro? Cadê o roteiro? Não, que horas que a gente vai começar? É agora que a gente começa? É o aquecimento só, né? Agora foi conhecido o quebra-gelo. Agora a gente vai começar o nosso papo de amigos. Né? Pô, que gostoso, cara, poder bater esse papo. Tivemos a oportunidade de passar aqui pela trajetória toda de vocês, agora a gente caminhando aqui para o final, né? Dessa conversa, porque a nossa história segue muito longa, né? Demos a sorte de cair na geração que vai fazer 100 anos. Vamos trabalhar pra caramba. Né? Mas com o comprometimento que os dois têm, que eles já demonstraram. A inquietação que os dois têm, que não é nem um pouco diferente também da nossa, né? Desse lado. Realmente E outra coisa, né? Porque num paralelo à nossa vida, a gente tem uma missão gigantesca que é formar os nossos. Os nossos estão aí, né, pequenininhos ainda, buscando aí as suas referências, que somos nós, né, que são vocês. Eu queria agora, para terminar esse nosso papo aqui, que vocês falassem um pouquinho agora sobre uma visão de futuro, tanto como profissional quanto como pessoa. Né? Para onde que vocês estão olhando, enfim, qual que é o que vem daqui para frente agora. Quer começar, Mal? E agora? Eu acho que agora é a hora de você sacanear ele. Dá tempo de pensar, né? É isso, devolve pra ele. Acho que é justo. Não, mas- Por ele ter te abandonado duas vezes. 2 vezes também. Não, mas acho que eu acho a nossa indústria, né? Ela, nos últimos anos, ela vem se transformando muito rápido. Né? O que levava... Quando eu entrei no Estadão, né? Eu tinha os meus pares ali, vendedores, que estavam há 30 anos no Estadão, né? 30, 40. E, de certa forma, fazendo ali aquela rotina, né? Do jornal, dos anúncios. Hoje tudo muda muito rápido, né? Então, eu olho... Pô, tô 2 anos, assim, nas empresas de startup. O que já mudou de lá para cá é impressionante. E vai mudar ainda muito mais com as IAs. A gente olha as plataformas que a gente representa, as DSPs, se comportando cada vez mais como um agente autônomo ali, né? Que realmente ela analisa milhares de algoritmos para ver o melhor bid por cada impressão. Então, assim, as coisas mudam muito, né? Vão continuar mudando. Eu acho que a gente precisa, nesse contexto, sempre estar estudando, aprendendo, né? Eu vi que, por exemplo, eu preciso me aprofundar muito mais em IA, né? Porque tá dentro do nosso contexto hoje, mais do que nunca. Então, da mesma forma que eu mergulhei no digital uns anos atrás, eu preciso mergulhar também, né, para entender todo esse ecossistema, né? E como que ele se aplica na nossa indústria, que ele vai estar cada vez mais presente. Mas eu também acho que a gente também tem que ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre qualidade de vida, família, eu acho que isso é super importante. Não tá... Óbvio que para ter os resultados, às vezes a gente acaba desequilibrando muito, né, muito para o trabalho, mas a gente tem que ter também um equilíbrio maior, né? Até porque temos filhos, né? Enfim, que a gente tem que estar todos os dias passar os melhores valores para eles de trabalho e tal. Os meus, eu tenho 3, né? O João, o Lipe e o Gui. O João vai fazer 17 anos, já trabalha, né? Começou a trabalhar. Então, trabalha lá com a minha sogra, ajudando, para ter o valor do né? Tava reclamando do salário, né? Eu ganhava lá R$300. O cara... Né? Então, tem que trabalhar, né? E sempre respeitar, principalmente, né, as pessoas ao redor, todo mundo, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que estar... A gente é exemplo disso, de ter times muito bons trabalhando com a gente fazendo parte desses times, os times com a gente, para a gente poder conseguir alcançar os resultados e... Essas pessoas vão acompanhar a gente pela vida, cara, Exato. Né? Acho que é um pouquinho isso, né, que eu enxergo. Muito bom, muito bom. Nós dois, como inquietos que somos, a gente vai fazer pensar o quê? Pensar no futuro. Então, acho que a gente sempre vai estar ligado à questão de dados, de inteligência artificial, acho que sim. E digital, acho que digital é sempre, né? Acho que não vai existir mais esse mundo offline e digital. Tudo é digital, né? Sim. Tudo vai ser conectado. Estamos aí já começando com a experiência. Então, ou seja, tem um mundo novo chegando, muito legal.
Então, assim, E estaremos você- ali. Não, e você está numa empresa que é inevitável, quando você está no seu ano de centenário, que você pense, né, muito sobre o futuro, fala assim, "Meu, os Futuro, próximos é. 100, né? Puta, a empresa Não, que é líder do setor. e a Globo né? é incrível, assim, não estou fazendo merchan, mas assim, é uma empresa que te permite a pensar e desfrutar do futuro, assim. É tradicional, mas ela está sempre ali. O que, que vai ser a próxima? O que, que vai ser o próximo passo? E o movimento E que o a Globo movimento. faz, Então, né? assim, eles sempre vão trazer isso novo para gente, né? Então, por mais que você esteja ali há um tempo, é uma sempre nova. Então, assim, ela também criou a programático, tá ali, me deu oportunidade também de entrar junto, de falar sobre digital, de estar sobre digital. Ela também me dá essa oportunidade de estar em algumas frentes digitais, mesmo que hoje eu tenha uma carteira que é 360, mas eu participo de comitês digitais. Você ainda é uma especialista, né? Então assim, ainda me dá essa oportunidade de estar sempre ligada, né? Então assim, é isso, nós somos provocadores, a gente quer, vamos novidade. Mais um ponto importante que o Rô comentou, acho que chega a idade também, a gente começa ali, opa, eu tenho que... Porque imagina, nós dois, jovens, cheios de energia, a gente focava no trabalho e a gente, né, sempre ali, trabalhando muito, mais do que o horário normal. Hoje, eu acho que a gente já tente... tem um tempo do descanso, tem um tempo para a família, né? Que nós já temos filhos. Então, a qualidade de vida também é super importante. Mas, no fundo, eu acho assim, é muito legal. A gente sempre vai estar conectado à tecnologia, mas somos pessoas. Sempre por trás de um negócio. Ainda não é um robô. Ainda vai ter uma pessoa. Sempre será, né? Sempre terá. Então, sempre existe uma forma de conexão. Sempre vai acontecer, né? E o nosso desafio é entender este momento, né? Eu acho que não é sobre só vender, é mais do que isso, né? É realmente conectar com as pessoas que estão ali do outro lado, porque cada um vai ter o seu desafio. Você tem que entregar o seu objetivo, do mesmo jeito que eu tenho. Então, acho que é sobre isso. E eu amo, acho que não só eu, mas eu acho que todos nós aqui, todo mundo que passa por essa mesa, nós amamos a nossa profissão. Né? Eu não seria feliz de outra forma. Sim. Marcelo, você sabe que eu sempre tô em conversas divertidas. Eu gosto de dar risada, eu gosto de fazer piada com tudo e tal. Só que tem uma piada que é comum no nosso negócio aqui, que eu dou uma freada e falo assim, galera, não, calma aí, não. Os meus são um pouquinho maiores, né? Então eu tenho 2 que já trabalham no mercado. Né? Inclusive, eu era gestor dele até 5 meses atrás. Exatamente. E aí sempre vem aquela pergunta, pô, mas quem errou, hein, meu? Você deixou seu filho ser publicitário, pô, devia ter sido engenheiro, devia ter sido médico. Eu falei assim, não, cara, porra. É publicitário, eu gosto disso, eu fico feliz que eles tenham sido publicitários. Né? Putz, a gente conquistou o que a gente tem através desse mercado e eu acho que ele tem um bom caminho aí para os nossos, cara. Né? Com certeza. É um mercado que a gente tem que lutar por eles. O Amigos do Mercado tem esse papel também, sabe? Da gente lutar pelo nosso mercado e que eles sim sejam uma opção, né? Uma boa opção para os nossos, que obviamente tem todos os outros mercados possíveis. Mas, cara, se decidirem ficar na publicidade, cara, que tenham um mercado aí cada vez melhor e vamos que vamos. Eu acho isso que você falou, acho muito legal. A Luísa, minha filha, tem 17 anos. E ela estava exatamente agora nessa decisão, né, do que ela vai fazer da vida ou não. E onde ela está mais tendenciosa, que ela fala, ela gosta da publicidade pelo trabalho que ela vê, que eu faço, o que eu já fiz, minha trajetória. Então ela tem essa vontade, mas ela agora está firmando mais para medicina, dermatologia. Então assim, mas quando ela menciona a publicidade, fala que ela tem essa vontade, que ela gosta, né, do meu dia a dia, da minha rotina, eu falo, Lu, papai saindo cedíssimo, chegando super tarde. Você tá achando legal mesmo isso? Você jura que tá achando legal? Ou você tá falando isso pra agradar o seu pai? Se você tá fazendo essa opção, você tá fazendo muito bem. Seu pai tá super feliz, mas tem que ser com moderação. Mas eu acho que a ele gente vê não também, consegue. ela deve ver a felicidade que você tem, né? Meu marido também é outra área, ele é advogado, mas ele fala, Marcele, você tem um privilégio. Você trabalha, você ama o que você faz. Isso. E aí você pode olhar, isso não é comum. Realmente você tem paixão. Eu acho que e isso, assim, realmente sou privilegiada. Isso é um privilégio, de fato. Nós somos privilegiados de trabalhar cara, com o que nós amamos. A gente é privilegiado e tem um outro lance que eu gosto de lembrar também, que é o seguinte, né? Sou um cara meio desastrado, você viu, né? Chamo na última hora, tal, você esquece o roteiro, o telefone toca, tal. Pega água, passa por cima da mesa. Passa por cima da mesa. Certo. Cara, mas sabe por quê? A gente tem uma baita de uma sorte que a gente trabalha num negócio onde as pessoas não morrem do que a gente faz.
É isso. Né? Putz, se eu fosse um piloto de avião, né? Se eu fosse um médico, se eu fosse um cozinheiro, que na hora que vai pode colocar alguma coisa diferente, se eu fosse um enfermeiro que errei o medicamento, cara, eu poderia causar um tremendo de um problema, né? O nosso negócio, às vezes a gente entra nos desesperos meio maluco, né? E aí a gente tem que ser lembrado, falar assim, galera, deixa eu lembrar que nesse nosso negócio não morre. É isso. Nesse negócio não morre. Eu achei que você ia falar da frase, né? Que é só publicidade. É só publicidade. Eu só quero descobrir agora quem foi o criador. Porque em cada reunião que eu tenho feito ultimamente... Não, porque meu chefe falou isso, é só publicidade. Mas todo mundo já falou isso. Eu quero saber quem foi o criador. Te dou isso como desafio, Marquinhos. Vamos fazer essa pesquisa mesmo e traremos nos próximos Qual foi episódios. A primeira vez que foi falada É essa só frase. publicidade. Que realmente é uma grande verdade. Né? Eu sei que tem uma parecida do Milton Neves que ele fala assim: ele fala do futebol, né? O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Exato. Lembra dessa, né? Gente, então é isso aqui. É isso. Né? Maravilha, maravilha. Cara, muitíssimo obrigado, gente. Acho que é um privilégio poder ter a confiança de vocês, de dividir a história de vocês com a gente. Né? Marião está conduzindo. Viu, Marião? Foi tranquilo, né? Totalmente tranquilo. Tô em casa aqui. Eu quero fazer o próximo. Segunda que vem, que horas? Estamos aí. Gente, muitíssimo obrigado. Quero convidar vocês aí da nossa agência que ficaram com a gente aqui até agora a conhecer outros episódios, conhecer as redes sociais do Amigos do Mercado. Você que é profissional da comunicação, se conecte ao Amigos do Mercado através dos nossos grupos de WhatsApp, das nossas redes sociais, venha fazer parte dessa comunidade e na semana que vem a gente está de volta. Agora vamos terminar com um brinde aqui, meus amigos. Um brindezinho pra gente fechar. Obrigada, gente. Aê, Obrigado. saúde! Obrigada. Valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu!